Pessoal, eu só quero dar umas palavras, então, não sei se todos ouviram na nossa abertura, né? Eu falava que é uma honra para nós no curso de graduação receber essa palestra do professor Zé Elias hoje, porque é uma temática que tem tudo a ver com a nossa nova grade curricular que está sendo implantada, né? Então, iniciar o ano de 2021 com uma nova grade e com uma aula inaugural dessa foi, assim, um casamento perfeito, né? E aí depois o professor vinha falando do inglês, né? Que o quanto antes vocês entrarem na graduação e procurar um curso de inglês. E, professor, no nosso primeiro semestre nós colocamos a disciplina de inglês instrumental nessa nova grade, né? Então eu acho que foi Legal. muito bacana, tá bem alinhado aí. Não foi combinado. Pois é, exatamente. O NDE fez algumas mudanças e, como toda mudança, a gente fica um pouco inseguro, né? E realmente a gente vê que estamos alinhados aí com o pensamento não só da UFMS, mas de uma área contábil como um todo, né? Então, agradecer a presença de todos, agradecer o aceite aí do professor Zé Elias. Quero aproveitar e pedir desculpas, né, por esse problema na gravação aí. A gente realmente não sabe o que aconteceu, mas enfim, com todas as aulas acontecendo, é normal instabilidades na internet, né? A gente não tem muito Eu tô com como. algum problema aqui. Desculpa, eu tô com um problema aqui de compartilhar a tela. Será que estou bloqueado para compartilhar? Eu acredito que não. Talvez tenha que sair e voltar então. Tá, Em se fato, quiser. eu tenho que autorizar. Ah, não, peraí, desculpa. Desculpa. Achei que em cima aqui já achei já, aqui no próprio Tá. Eu vou aproveitar. navegador tá bloqueando. Aproveitar para pedir, como a gente está aqui no Meet, não tem o controle, vou pedir para todo mundo cuidar aí se o seu microfone está desligado, tá? Para não dar interferência. Que estava tão bom a gente absorvendo o conteúdo aqui que a gente não quer interferência nenhuma. Não podemos perder nenhum detalhe. Começou a compartilhar Já as apareceu? tela? Já apareceu, estamos vendo. Então, eu vou lhe passar a palavra. Legal. Muito obrigada pela compreensão de todos. Obrigado novamente pelo convite. Ah, primeiramente, agradeço novamente o convite, né? E, como eu ia falando, bem objetivamente aqui, né? A gente se conhecer enquanto profissionais, professores, né? Alunos, quem somos nós, o que fazemos, como vivemos, como fazem. Então, quem que é o usuário da contabilidade? E do outro lado, quem faz a contabilidade? Então, a gente tem que buscar se conhecer melhor. Esse é um trabalho que, como fosse uma sessão do Globo Repórter, não, quem somos nós? Então, aí tem que buscar tentar entender quem somos nós e quem está do outro lado, que precisa do nosso serviço, nossas aulas, o que, que eles demandam efetivamente de conhecimento. Aqui, só para poder resgatar, eu estava falando dos países que mais formam doutores no mundo, né? Qualquer tipo de tá duplicada a voz, tá ok a voz ou tá dando duplicidade, tá dando retorno para vocês? Tá ok. Tá ok? Então tá bom. Então é de cada um. É, então, beleza, obrigado. Então, olha bem, os Estados Unidos, ele forma 67 mil doutores, formou, né, em 2014, 67 mil doutores em todas as áreas, né? Alemanha, 28 mil, Reino Unido, 25 mil, o Brasil, se não me engano, foi 16 mil, uma coisa assim, depois eu vou ver para frente, mas olha como é que muda a escala de um país na capacidade de formar pessoas. Não é tanta coincidência que esses países também lideram as economias mundiais, né? Então, tem uma certa relação, mesmo sem ter a estatística aqui agora, no olho, tem uma certa correlação entre formar mais pessoas, profissionais altamente capacitados e gerar inovação, PIB crescer, não foi de pandemia agora, mas ajudar no desenvolvimento do país também. Quando a gente divide o número de doutores formados pela população, os Estados Unidos não é o primeiro lugar. Ele forma mais doutores, mas não é a principal, proporcionalmente à sua população. Então, ele tem mais ou menos 2% da população de doutores. A Alemanha tem 3,4% de doutores no país, Reino Unido 3,8%. Na Alemanha, quando eu fiquei lá 2 meses, em 2013 ou 2014, era muito comum na turma do mestrado doutorado ter uma pessoa que trabalha na área de seguro, em bancos, uma indústria, ele pede um sabático, bate o doutorado, mestrado e retorna à empresa depois. Por quê? A empresa, inclusive, estimula isso, para poder ter pessoas mais qualificadas trabalhando para ela, para poder se diferenciar no mercado e continuar crescendo, gerando emprego e por aí vai. Quando a gente pega o Brasil, que está ali embaixo, tem destaque em amarelo,
a gente tem a população de 0,8% de doutores. Quer dizer, tem uma coisa que justifica certo grau de escolaridade, de investimento em educação, em doutorado, porque observem como os países conseguem gerar inovação, patentes, e outros países passam a ser dependentes desses países, né? Então, por exemplo, o Brasil, na relação pesquisadores em pesquisa de desenvolvimento, né, por milhão de pessoas, a gente está aqui embaixo nesse grupo de países, abaixo até da Argentina. Os Estados Unidos está aqui em cima liderando, basicamente. Tem um país aqui atrás que não consigo aplicar o PDF agora, mas os países mais desenvolvidos têm mais relação entre P&D, pesquisador de P&D, por milhão de pessoas. E aí, um ponto importante, eu estava falando da carreira internacional, a gente pode buscar isso aí, eu acho que apesar do momento ser ruim agora, mas é sempre bom visualizarem isso para ficar na cabeça de vocês, da graduação, mestrado, para quando tiver doutorado, ou profissionalmente pensar nessa possibilidade de sair do país, por um tempo, pelo menos. Então, por exemplo, a China, ela exporta, literalmente, ela, né, manda 360 mil pessoas para estudar fora do país por ano. Isso foi em 2019. A Índia, 202 mil pessoas. Coreia do Sul, 52 mil pessoas. Brasil, lá embaixo, 16 mil pessoas. Então, não é à toa que você vê um Vale do Silício na China, na Índia, na Coreia do Sul, grande potência de tecnologia, de empresas muito bem geridas, que causam impacto mundial, num país pequeno. O que isso tem a ver? Tem que ver o quê? É inovação, capacidade de gerar patente, produtos, serviços novos. Então, se a gente não consegue fazer essa internacionalização no país, dos profissionais, de alunos de graduação, até mais mestrado, doutorado, precisa de doutorado, tem mais tempo. Isso ajuda bastante quando essa pessoa retorna para o seu país de origem, compartilhar o que aprendeu. Se é para uma empresa, compartilhar com os seus colegas, né, e a empresa melhora seus processos, por exemplo. Então, essa capacidade de buscar esse tempo fora, um sabático, uma licença, uma férias, que seja, é mais importante a pessoa buscar esse tipo de iniciativa também. Tem parte da pessoa, mas tem que ter oportunidades. Então, o Brasil, a gente vê poucas pessoas saindo do país. Uma das barreiras principais é o idioma. Infelizmente, ainda é o idioma. E aí, como eu falei, estava falando lá antes, a gente tem um trabalho em massa no ensino básico, para o nosso futuro, né, estudante da graduação já chegar com uma bagagem em inglês. Seria muito interessante isso. A linguagem científica da academia é o inglês, querendo ou não. Depois o espanhol, entre outros, chinês, claro. Mas, em geral, a ciência se comunica pelo inglês. Então, a gente tem que buscar, em alguma medida, aprender, pelo menos, se comunicar, minimamente poder ajudar nesse processo. E outra coisa, pessoal, não tem que ser perfeito não, tá? Meu inglês é razoável, vou para fora, me viro muito bem. Então, quer dizer, é um processo de evolução contínua, não é estou pronto para sair. Então, você pode ir e se ajustando e aprendendo com o dia a dia. É assim que você aprendendo. A gente até brinca que aprende inglês na rua, no restaurante, na cafeteria, e por aí vai. O curso de inglês da base, mas o dia a dia é diferente, tá? Então, mas é legal. E aí se mistura os sotaques, né? Do brasileiro, com o indiano, com o escocês, com aquela loucura de idiomas, e seu cérebro começa a processar melhor a fala, o speaking, então é bem interessante. E claro, é toda hora, no meio da aula, repete uma coisa que eu não entendi, repete uma coisa que eu não entendi. Então isso acontece direto com todo mundo. Então, olha bem, isso aqui são as habilidades requeridas para o século XXI, que o ICT, né, que é um grupo da IFAC, se não me engano, e outra entidade internacional, que mapearam as principais características ou habilidades necessárias para o profissional do século XXI. Boa parte dos jovens hoje já tem muitas do que precisa hoje, curiosidade, tecnologia, saber da tecnologia, mas tem outras, talvez, que está ficando de lado. Então, capacidade não, mas interesse de ler um livro de literatura, ficção científica, que seja, suspense. Então, muita coisa ficando de lado também. A gente está trocando, na minha época da graduação, né, a gente estava no livro, migrando para a apostila. Hoje o slide está muito, aluno quer quase um tweet poder estudar para a prova, né, basicamente. Então, tem que buscar o conhecimento mais denso, pessoal. O slide, uma coisa assim, é um conhecimento bem superficial para passar a mensagem. O que está dentro de cada linha do slide é outra coisa, e aí cabe a cada um buscar esse conhecimento. Então, essas habilidades são importantes para cada um pensar e refletir. Habilidade com literatura, com leitura, lidar com números, com linguagem científica, com tecnologia.
habilidade financeira, né, conhecimento de finanças, educação financeira, pensamento crítico e para resolução de problema, criatividade, comunicação, que eu estava falando que é uma falha que nós temos não no curso, mas é uma falha que eu acho que percebo que é um pouco nossa, enquanto ser humano. Aí, na nossa área, nosso curso, a gente é muito fechado e tem que buscar expandir essa capacidade nossa de se comunicar. Depois que a gente começa a falar, a gente consegue desenvolver essa habilidade, mas antes, eu me lembro da graduação até a metade do mestrado, era muito travado. E aí, ainda sou, mas acho que é um momento de cada um saber que precisa desenvolver essa habilidade. E colaboração, que é um ponto importante, porque na graduação, no mestrado, doutorado, os professores separam a gente em grupos, né, em trios, duplas, etc., para poder desenvolver essa capacidade nossa de colaborar com o outro e com os outros grupos. Porque isso é importante? Vocês vão gerar network agora na graduação, no mestrado, pro resto da vida de vocês. Daqui a 10, 15 anos, quem vai estar no mercado de trabalho contratando, empregando, serão vocês. E vocês vão indicar para seus colegas, né? Ó, tem a vaga aqui, estou saindo a vaga lá. Ó, tá desempregado, vem para cá. Perdi emprego, vem para cá. Então, vocês vão se ajudar. Isso acontece comigo, com os colegas, isso é normal. Então, a gente tem que aprender a buscar esse network. Esse network se faz agora, na sala de aula, na graduação, no mestrado, em congressos, em eventos, em palestras no CRC. Então, busquem isso, pessoal, interagir com a área, com a academia, com a área profissional, para vocês serem vistos, serem ouvidos e serem percebidos pela área. Isso é importante. E outras qualidades importantes, características importantes. Curiosidade, iniciativa, persistência, ou resiliência, no caso, adaptabilidade, liderança e essa consciência social e cultural. Então, são as habilidades gerais que a gente tem que pensar. Então, cada um, agora, ao longo da sua carreira, pense onde precisa investir mais, ou desenvolver mais, ou buscar conhecimento. Por exemplo, educação ou conhecimento em tecnologia, não é para virar programador, é para saber lidar um pouco com base de dados, saber o que é Big Data, quando poderia usar, etc. Você não era programador disso, mas você tem que usar os dados a seu favor também. Então, a nossa área está migrando fortemente para a ciência de dados, Data Analytics, então tem que buscar esse tipo de conhecimento. E aí, não sei se travou nessa parte também, como é que é o mapa mundi que as pessoas veem, né? Quando o pessoal quer viajar e por aí vai. O professor Manuel, por exemplo, você vai, onde qualquer país pisar, ele já pisou. Então, onde é que o Manuel não foi para conhecer e poder passar para ele primeiro? Então, quer dizer, é uma forma da gente. Como é que as pessoas vão mapeando e conhecendo outras culturas? Quando você aprende uma cultura, é diferente, você volta diferente. Eu até não falei lá, vou falar aqui agora, que lembrei de cabeça agora. Nesse tempo que eu fui na Alemanha de 2 meses, em 2013, o professor Nicolas me convidou. No último dia, chamou para tomar cerveja, uma pizza, etc., para despedir. E eu observei o pessoal saindo do restaurante, né, com marmita. Aí eu falei, pô, que legal. Então, o pessoal aqui, ô, Nick, é igual no Brasil, sobrou comida, bota na marmita, leva para casa. Aí ele falou, não, aqui é diferente. Aqui, se o dono do restaurante falar que isso aqui é alimento, que a pessoa pegou, né, e levou para casa, o tributo é um. Se a pessoa consumir no restaurante, é serviço, o tributo é mais caro, a alíquota é mais cara. E eu, em mentalidade brasileira, falei, pô, que bom. Se eu sou dono do restaurante, coloco todo mundo como alimento, pago menos impostos, sobra mais para mim. Aí ele, por que ele faria isso? Eu falei, caraca. Eu falei, realmente a nossa mentalidade está muito errada. A partir desse dia eu comecei a me policiar para tudo, né? E pensei na hora, ele não entendeu a piada, né? Mas tudo bem. Passou uns 5 minutos, ele, bad guy, bad guy. Quer dizer, porque a gente está programado para o errado. Tá? Infelizmente, a gente tem que aprender, e o jeitinho brasileiro, essas coisas, a gente tem que aprender que isso existe, é cultural e tem que fugir disso, para poder se diferenciar no mercado e ganhar, né, reputação e tudo mais. Então, a gente tem que buscar mudar a cultura, mudar hábitos para melhor. Por mais que a gente se prejudique um pouco pagando mais impostos, mas querendo ou não, é uma forma de arrecadar mais, em todos os pontos. Mas cada um tem sua visão de mundo, não estou discutir isso aqui, mas só para mostrar um fato que aconteceu e eu repensei, pô, estar em outra cultura, vivenciar outra cultura, aprendi isso com eles lá. Por outro lado, também a Alemanha percebi que é muito mais burocrático que o Brasil, mas funciona bem melhor a burocracia que a nossa também. Quando começa a funcionar, não para, mas a nossa tem muitas travas ainda. Carlos, um pouco disso também, infelizmente, acontece isso. Então, olha bem, e como é que é o mapa mundi, esse é o mapa mundi, né, da população em geral? E o mapa mundi dos contadores, né, contadoras, dos profissionais contábeis e até professores? Esse aqui é o mundo, os países falam FRS, a contabilidade internacional. Então, se você um dia cansar do país, Brasil, você fala alemão, francês, inglês, espanhol, você quer ir para outro país e ver outra realidade, outra cultura, provavelmente você vai ter emprego, observando a realidade daquele local, a legislação, para trabalhar, etc.
tirar carteira, certificação, para atuar no mercado de trabalho daquele país. Então, você pode migrar muito facilmente. Nosso mercado de trabalho já cresceu. O que a gente não tinha antes, que era saber regra fiscal do imposto de renda e tudo mais, tem que saber, mas a nossa oportunidade de emprego aumentou, na verdade. Se você cansar do Brasil, vai para lá. Por exemplo, a Volkswagen, quando o Brasil entrou FRS, em 2010, ela tem que mandar os alemães para cá para poder para poder treinar o contador do Brasil em FRS, a equipe de contabilidade, você tem noção. Na época, até o Thorsten, professor, depois presidente do IE agora, ele já procurou. Eles têm um contador, você fala inglês, que sabe FRS no Brasil, para indicar para conversar? Porque, cara, tá todo mundo aprendendo aqui em 2010, 2009, 2010. Então, aí ele veio para cá também, com o pessoal de lá, e treinaram o pessoal. Então, tem demanda, tem mercado, e acho que, assim, nossa área cresceu bastante com isso, com a FRS, seja para academia, seja para o mercado de trabalho, para o profissional contábil. E aqui é o mundo das pequenas e médias empresas também. Então, muitos países adotam o IFRS para pequena e média empresa. Então, é outro mercado de trabalho. Se você quer trabalhar com uma empresa, uma companhia grande, uma companhia aberta, tem também escritórios ou profissionais que podem atender essas empresas em outros países e aí cada um pode fazer a sua, né, mapear a sua estratégia de trabalho futuro no país ou fora do país também. Agora, entrando na área acadêmica um pouco, mais na parte de números, né, das pessoas, a gente na contabilidade, na área de mestrado e doutorado, a gente fica na CAPES, numa área chamada Administração Pública de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Então, nós temos esses pares nossos na nossa área. A nossa área, em 2018, tem um total de 15.430 alunos, distribuídos por essas regiões do Brasil. Na nossa área de contabilidade, somos 2.106 alunos naquela época. Isso pode mudar um pouquinho, tá, pessoal? Porque pode ter digitação, de lançamento, depois pode ajustar, então, mas é uma noção geral da nossa área acadêmica. Quando a gente vai para os docentes, a área toda tem 4.060 docentes, basicamente, arredondando, mas na contabilidade temos apenas 334 docentes. Somos pequenos para a área. Mas mesmo os pequenos, criamos impacto em número de projetos, em pesquisa, publicação, em congresso, em eventos. Então, nós somos pequenos, mas fazemos barulho em alguma medida. E o pessoal respeita o nosso impacto nessa nossa capacidade de gerar esse impacto para a sociedade e para a nossa área geral e para a contabilidade. Então, esses mencionamentos vão mostrar o seguinte: temos muito a crescer ainda e a oferecer para o Brasil inteiro. Temos muito a aprender também para poder compartilhar e expandir o conhecimento. E na área profissional? No Brasil tem 75.100 alunos, desculpa, organizações contábeis. Isso tirei hoje do site do CFC, atualizei hoje. Temos 158 mil técnicos de contabilidade, arredondando aí 359 mil profissionais contábeis. Desse grupo, gênero masculino, quase 300 mil, e gênero feminino, 221 mil mulheres, ou gênero feminino arredondando aqui. Total de 507 mil profissionais do país. Isso é muito pouco. Não sei dizer. Temos áreas que tem falta profissional contábil ainda. E temos áreas com muitos profissionais. Então, o mercado de trabalho vai faltar pelo Brasil também, quem quiser. E hoje, com tecnologia, você está no Espírito Santo, você está no Mato Grosso, onde você estiver, no interior, você pode prestar serviço no Brasil inteiro, com tecnologia. A pessoa manda um documento online, digitalizado, você processa tudo, devolve demonstração financeira, interpretação, análise, se você quiser. Então, basicamente, seu computador passa a ser sua base de trabalho. Onde você quiser, quero tirar férias na Disney, tá com o notebook lá, tô trabalhando, querendo ou não. Então, depende de como você consegue organizar seu escritório, ou, enquanto funcionário, ajudar o escritório a evoluir para a tecnologia, poder oferecer serviços e ampliar, né, a capacidade de atendimento também. Outra questão, certificações, né, que é uma coisa que está demandando, está crescendo muito no mundo inteiro. Os países como o LOA, né, direito constitucionário, basicamente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, já é uma demanda muito, a certificação é algo meio que obrigatório para trabalhar na contabilidade. Às vezes você nem precisa ser contador ou contadora, é ter a certificação específica para poder atuar naquela área. Então, o mundo das certificações está crescendo. Certificação para compliance, para valuation, para avaliação de empresa, para analista de mercado. Então, para tudo tem a certificação. Que é uma forma de se diferenciar no mercado. E a educação continuada, que o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, está a cada dia baixando mais a régua para mais profissionais serem abrangidos pela norma. E aí, como eu falei lá no outro chat, no outro canal lá, eu estou doido para chegar até para nós, professores, para a gente se atualizar também, esforçando a estudar a todo momento, mais ainda. Então, profissionais contábeis de área de setores regulados, de grandes empresas, são obrigados, peritos, auditores, são obrigados a comprovar horas de educação continuada por ano.
E aí, chegando para todo mundo, é bom que todo mundo é obrigado a se atualizar. E uma profissão com profissionais mais atualizados, o status da profissão melhora para a sociedade também. E aí, uma frase que eu falei lá também, né, do professor Baxter, da década de 50 do século passado, 71 anos depois, praticamente, 70 anos depois, a frase ainda é válida, né? Que o bom contador do futuro será um expert em valuation. Então, o que é isso? Se a gente pega as EQS hoje, as normas contábeis, tem avaliação de cima e embaixo das normas. Como é que eu avalio receita? Como é que eu avalio o intangível, como o goodwill? Como é que eu faço teste de impairment? Como é que eu trago uma receita valor presente? Então, isso são técnicas de avaliação. E é algo que nosso curso, até onde eu me formei na época, era algo apagado. Era tudo custódio e acabou, não tem que discutir. Agora, a subjetividade, o julgamento está na nossa mão. E se a gente não quiser usufruir disso a nosso favor, vai vir alguém que vai pegar isso da gente, como já ocorre hoje. Então, nada contra outras áreas atuarem, né, nessas vertentes da contabilidade, mas é algo que a gente pode oferecer de serviços adicionais, em consultoria, em avaliação de empresa, em coisas do tipo, em teste de impairment. Então, é um conhecimento útil e importante que tem que estar sempre no nosso radar. Agora, vou entrar um pouquinho na área acadêmica, fazer mais uma outra ponte um pouco, e depois vou retornar para um pouco de pesquisa, e vou tentar mostrar o porquê do importante trabalhar em grupo e colaboração. Esse trabalho da professora Silvia e do Soares, de 2017, eles levantaram os artigos periódicos, publicados em periódicos A1 e A2, são os tops de publicação, mapearam os artigos, docentes, pesquisadores, e mostraram o seguinte, olha, resumindo as tabelas deles, né? Trabalho em equipe ajuda a gente a publicar melhor. Então, olha bem, quase 10% dos artigos publicados em A1 e A2 tem um autor único, mas 45%, arredondando aqui, 70% 80% das publicações tem até 4 autores. 2, 3, 4. Então, trabalhar em equipe é bom, porque cada um assume uma parte, depois cada um revisa a parte do outro, e aí a sinergia gera e todo mundo melhora e publica melhor. Então, pense nisso. É igual trabalhar numa empresa, você tem pares do seu lado, departamento e outros departamentos, tem que saber trabalhar em equipe. Pesquisa, mesma coisa, artigo, dissertação e tese ainda é individual, né? Mas é um orientador junto para poder te guiar, te orientar em iniciação científica, alguns aceitam dupla, outros não, mas saber usufruir desse trabalho em grupo ajuda. Ou um núcleo de pesquisa, um laboratório, pode ajudar também nessa acelerar isso aí. Tem artigos alemães, 13, 51 autores, tem umas coisas que por aí também. Na medicina é muito comum, na ciência, por causa da complexidade das coisas, né? Tem pessoas do mundo inteiro testando as vacinas da Covid, por exemplo, vão gerar várias publicações com dezenas de coautores, porque o pessoal está espalhado desculpa, pelo mundo. Agora, o interessante é o seguinte, olha, dos autores que eles levantaram, 202 publicaram apenas uma vez, um artigo. 45, dois artigos, 9 artigos, etc. Tinha 3, 4 artigos. Então, observe o seguinte, publicar um ou dois, ok. Agora, a persistência, a continuidade não é simples. Então, depende muito de disciplina, de estudar, pesquisar e gerar essas parcerias. E olha que coisa interessante. Como nossa área, o doutorado, abriu bastante no Brasil, a partir de 2008, no Brasil, até então tínhamos só doutorado da USP, então, boa parte dos doutores da área de contabilidade também são de outras áreas. Querendo ou não, isso ajuda para a gente também termos mais interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade de conhecimentos e também de capilaridade para publicar em outras áreas. Então, 108 dos pesquisadores têm doutorado em administração, 9 em economia, em contabilidade apenas 8 na época. Olha que interessante. Poucos ainda, porque muitos foram ter que fazer doutorado em outras áreas para poder vir para a área, trabalhar com pesquisa em contabilidade. E aqui, para a gente ter uma noção basicamente da base do SPEL, que é uma base que a Ampad ela mantém, o SPEL ele faz levantamento, ele faz o caminho entre artigos, periódicos, faz a consideração dos periódicos brasileiros da nossa área. Então, é interessante. Lá em março de 2020, quando eu levantei esses dados, a revista RCF da USP era a primeira da área de citação, né, de impacto, medida pelo SPEL. Tá? Isso muda, você clica agora, você vai variando dado publicação, acesso, download, entre outras coisas. A RAC, a RAI está aqui também, depois a RCC, a RUC,
Então, as nossas revistas, elas participam do ranking geral da área. Então, nós temos impacto e relevância na área, sim. Os nossos periódicos têm relevância na área. Então, a gente tem que buscar manter isso aí. Então, busquem estudar nos periódicos, nossa administração, busquem para o download dos nossos artigos, citar os autores brasileiros, isso ajuda as revistas a pontuarem mais. E quando fecha só em contabilidade agora os periódicos, a RCF continua em primeiro lugar, aí vem as novas revistas, né? A Zamp Conte tá aqui também, não estava em sexto na época, hoje não sei a posição, tem que olhar no site do SPEL. Então, isso mostra como é que a gente pode fazer como é que a área está gerando impacto, né, para nós mesmos e para outros autores que citam os nossos trabalhos. E aí, o SPEL também levanta os autores principais, ou os mais, tem mais downloads, né? Aí temos aqui a professora Ilse, da contabilidade, temos, deixa eu ver quem mais aqui, o Lux, se não me engano, que é também da área. Somos poucos, mas estamos sendo citados também. Ou temos nossos artigos sendo baixados na base do SPEL. Isso mostra que os autores contabilidade são citados tanto na nossa área quanto nas outras áreas também. Isso muda também, tá? O ranking dinâmico muda a cada dia, cada semana, cada vez que eles atualizam a base de dados. E aí, sendo mais específico agora na parte metodológica dos trabalhos, os alunos estão chegando agora no mestrado e os alunos foram trabalhar com iniciação científica da graduação, e eu sugiro tentarem buscar isso, mesmo que seja voluntário, pessoal. Por que isso? Vocês vão ter mais uma linha no currículo de pesquisa, de publicação em congressos, apresentação de trabalho. Os congressos hoje basicamente são online, então apresentar hoje os custos são muito menores do que isso. Você tem que se deslocar para outra cidade, para outro estado, gastos com passagem, estadia e coisas do tipo. Então vocês conseguem pesquisar e publicar tanto para iniciação quanto para congresso principal. Ganha visibilidade na área para vocês também, currículo. Então busquem isso, participar dessas iniciativas também, seja com bolsa ou voluntariamente também. Toda forma de conhecimento, aprender é útil. E aí, a gente aprendeu muito ao longo da nossa formação, até pelo viés que nós tivemos no Brasil, lá atrás, dessa abordagem migrando do normativismo para o positivismo, né? Muitos trabalhos de associação, teste média, que não mostra tanto causalidade, mostra associação entre variáveis. E se a gente for pegar trabalhos agora, pegando como exemplo a Covid agora, se você for discutir com algum médico, algum cientista, eles só falam sobre causalidade. Você tem um grupo de tratamento que está recebendo o remédio, né, a vacina original, para ter efeito, e tem um grupo de controle que recebe placebo, para poder testar se é um efeito psicológico, se a pessoa tem uma imunidade diferente, etc. Então, eles comparam esse teste da vacina efetiva com controle com placebo. Isso é uma forma de avaliar a causalidade, que é a forma como é que um choque, uma intervenção, muda a realidade, né? Então, olha bem, se você vai na área gerencial, isso é mais comum até que na área financeira, na contabilidade. Só que é mais estudo de caso. Então, você vai analisar como é que um RP, um sistema de gestão ou um sistema de gerencial está sendo implementado numa companhia, como é que foi antes e depois, essa transição, questão cultural, de poder com orçamento. Então, essas observações de mudança de comportamento é algo que a gente tem que buscar avaliar mais, conhecer mais. Então, a gente tem que tentar investir mais mudar um pouco da associação, para continuar existindo, mas tentar inserir um pouco mais de causalidade na nossa pesquisa. Isso é um diferencial, tá? Principalmente para poder publicar fora do país, para quem tem essa meta. E a gente partiu dessa abordagem mais normativa, que é, por exemplo, como é que contabilizaria intangível? Então, se vocês pegarem a tese do professor Eliseu Martins da década de 70, muita coisa que ele falou, pensou lá na época, está no FRS. Não é a tese dele, mas o que ele pensou lá, raciocinou na época, está incorporado, ou a gente consegue incorporar na norma contábil. Então, olha bem, o tempo da ciência é um, o tempo do mercado é outro. Uma vez o professor Suresh da aula estava aqui no Brasil, né, ele veio para cá visitar a gente, ele foi em Blumenau, veio aqui para Vitória, e aí o aluno, durante a palestra dele, perguntou: professor, mas a gente faz pesquisa, qual é o impacto para a sociedade, né? Qual é o impacto, será que o executivo lê, ou o contador, etc.? Ele falou: provavelmente não. Então, a gente tem algum problema de comunicação também, nosso jeito de comunicar ciência com o nosso usuário, com o público profissional. Isso é uma falha que nós temos que superar. Mas ele falou o seguinte: quando o Einstein publicou a teoria da relatividade, ele estava preocupado em aplicação na hora?
Olha o tempo que demorou do que ele pensou lá atrás para se tornar possível de implementação, ou de conseguir visualizar o impacto disso, mensurar esse impacto. Então, até talvez não ter tecnologia para isso na época. Então, o tempo da ciência é um, o tempo do mercado é outro, mas a gente consegue trazer conhecimento científico para aplicar no dia a dia das empresas, se a gente quiser. Dos escritórios de contabilidade, das grandes empresas, médias e pequenas empresas. Basta a gente buscar essa aproximação. Então, isso para quem vai começar a pesquisa agora, converse bastante com o orientador, com grupos de pesquisa, durante as aulas, sobre design de pesquisa. Porque isso vai te levar a pensar metodologicamente, né, como aplicar um método adequado dado o seu problema de pesquisa. Então, você tem que começar pelo problema de pesquisa para depois saber como é que eu vou abordar esse tema, esse problema. E aí, é basicamente começar a pensar a estrutura, a espinha dorsal da metodologia do seu trabalho. E depois também triangular teorias e metodologias também, algo que a gente faz poucas vezes, mais na área qualitativa, às vezes nem tanto como deveria, mas a gente vê esse maior esforço na área qualitativa. Buscar essa triangulação é muito útil, poder aumentar a robustez do trabalho. Por exemplo, mais fácil a gente visualizar. Suponha que vocês querem analisar a qualidade da divulgação das empresas. Então, você pode analisar as notas explicativas, por exemplo, relatório da administração das companhias, mas fica só nisso, pode ser superficial na sua leitura. Então, vocês podem tentar entrevistar o contador, o CFO da companhia, vocês podem buscar auditor, como é que outras empresas fazem outro tipo de análise textual, de quantidade de palavras. Então, você busca triangular métodos, análise de conteúdo. Então, você busca triangular métodos para poder reforçar a sua evidência principal. Isso ajuda bastante a aumentar a segurança dos seus achados, do seu estudo. E, pessoal, fique à vontade, tá, para discordar, pode abrir o microfone se tiver uma dúvida, perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu estou com uma tela aqui com vocês, mas estou olhando aqui os slides, então pode ser que passe a pergunta e não estou acompanhando o chat direito. E aí vem um ponto que a gente sempre critica ou reflete na academia, né? Que é a quantidade de trabalho versus a qualidade do trabalho. Então, é algo muito complicado quando você tem que lidar com CAPES, CNPq, entre outros reguladores, que você tem batimento de pontos, por um lado, ao mesmo tempo querem qualidade, publicar melhor, então você vira, o professor fica doido, quem que eu atendo, né? Eu bato média dos pontos, a quantidade, ou eu vou tentar focar meu tempo, publicar melhor, e às vezes em periódicos ainda nem estão listados no Qualis, que é o ranking, né, dos periódicos no Brasil. Professor Zé Elias, então, por exemplo, eu tenho dois trabalhos. Claro. O Diário levantou a mão, se ele quiser fazer a pergunta, né? Por favor. Bom, se você quiser fazer sua pergunta, abrir seu microfone. Ou no chat também, tanto faz. Tanto faz. Beleza. Então eu vou continuar aqui na hora que só interromper na hora que quiser abrir o microfone. Pode ficar à vontade. Claro. Zé Elias. Pode falar. Você falou aí a respeito de academia, mercado, né? Como que você vê se existe, né, na sua opinião, um gap aí entre o que se pesquisa e o que o mercado efetivamente espera, né? E superar algumas barreiras de fazer essas pesquisas, né? Porque também não é simples, né? Você chegar numa empresa, conseguir uma empresa e fazer uma pesquisa, né? Você falou, vai entrevistar lá o que elabora lá as notas explicativas, tal, né? Qual que é a sua experiência? Lá fora é mais fácil, né? O que você orienta nesses casos? Pô, excelente pergunta. Você me apertou sem me abraçar, Emanuel. É o seguinte, lá fora também a mesma dificuldade, tá? Acessar as pessoas. O que eu percebi lá em Champaign, lá em Illinois, por exemplo, eles têm uma grande aproximação com as auditorias. Então, eles têm cátedras, né, literalmente dos auditores, Big Four, Deloitte, Price, Ernst, então eles financiam pesquisas, eles financiam professores, bolsas de estudo, trabalho de pesquisa, base de dados, etc. Eles colocam seus profissionais para fazer experimento, para poder selecionar, às vezes, profissionais para eles. Então, tem uma sinergia entre o mercado e a universidade, a faculdade, nesse caso, a escola de negócios. Nem toda instituição é assim nos Estados Unidos também, tá? Nem todo lugar é assim também, tão fácil assim. Na Alemanha não é tão comum assim, mas existem algumas iniciativas.
eu percebo, no Brasil também, depende muito da capacidade da a empresa está aberta a colaborar também. Parte também é pouca curiosidade nossa, às vezes, de entrar em contato, e parte também, os caras são muito demandados, tem muita demanda de pesquisa acadêmica, e acabam desconsiderando todo mundo, porque atender um tem que atender todo mundo. Então, a gente tem que buscar essa aproximação de um jeito que a gente consiga trazer contribuição. Olha, eu não quero só usar seus dados, seus números, ou suas entrevistas, seus nomes, mas eu quero trazer um feedback para você do que eu encontrei também. Então, muitas vezes alguns que eu via contato, eles pegam entrevistas, tudo mais, mas depois querem retornar. Ó. Tá, eu poderia adicionar algo a mais para você. Eu detectei, por exemplo, chutando aqui, olha, a empresa divulga mais nossa explicativa, tem um custo de capital menor e consegue captar mais dívida. Pô, se a gente consegue identificar isso e o mercado enxerga isso, se eu sou empresário, né, ou executivo da empresa, eu vou buscar aumentar a minha transparência. Agora, como é que a gente faz para poder esse conhecimento desse achado ser pulverizado, né, aumentar a capilaridade para a pessoa enxergar que ser transparente é melhor para ela? Enquanto a gente tem mentalidade, quanto mais transparente é pior, que alguém pode olhar para o negócio, etc. Então, a gente tem barreiras culturais para vencer também. Agora, existem acadêmicos no mercado que a gente vê que tem essa abertura, tem essa possibilidade, mas também a gente tem que buscar, enquanto docentes ou até enquanto alunos de mestrado que eventualmente trabalham e são cedidos ou estão meio período ou estão cedidos para estudar naquele horário, que mostrem para a empresa o retorno que isso dá. Então, a gente tem muito aluno aqui do mestrado que são funcionários do banco aqui do estado, por exemplo, faz teste ANPAD, porque o nosso critério aqui é só teste ANPAD. Então, eles fazem teste ANPAD, passam e fazem mestrado com a gente. Eles falam, às vezes, o conhecimento que eu aprendi não é específico que eu preciso no banco, na minha atividade. Mas a minha capacidade analítica para tomar decisão, para enxergar outros fatores, ampliou demais. E só isso é suficiente para eles. Agora, uma coisa de, às vezes, aprender um pouco, o pessoal tem medo de econometria, etc., pode ser uma barreira inicialmente, mas depois supera, isso começa a aplicar no dia a dia do banco também. Porque tinha uma barreira ali. E depois isso vem com o tempo também, com a dedicação. Então a gente percebe assim, somente para a gente conseguir trazer profissionais para dentro dos mestrados, para poder retornar para as empresas e mostrar que isso é útil, esse conhecimento, mesmo não ser específico do artigo tal, do regulamento de imposto de renda, mas a pessoa ampliou a capacidade analítica dela, está contribuindo para novas iniciativas, novos projetos, novos produtos para a empresa, isso é essencial, é importante. Agora, depende da nossa capacidade de entregar isso também, né? Absorver, aprender e retornar e entregar de volta o que ela aprendeu. É uma comunicação, a gente tem que buscar reduzir esse gap aí, Manuel. Esqueci de parte da resposta da pergunta ainda? Me fala que eu... Não, tá ótimo. Muito bom. Obrigado. Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. E é um desafio constante. Sim. Uhum. E aí, para a gente refletir no trabalho também, que a gente orienta bastante mestrado, doutorado, iniciação, a gente fica mais calejado com isso, né? E a gente tem alguns hábitos que é difícil mudar, às vezes, nos trabalhos dos alunos. Eles pegam trabalhos antigos e replicam o que leram, entenderam, interpretaram ali. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver no trabalho uma área assim, o pesquisador justificando o trabalho. Por que faz trabalho? Por que é útil? A relevância do estudo pelo autor do trabalho, né? E fica algo genérico, às vezes. Então, na verdade, qual é a contribuição do estudo? Então, depois que você executou todo o trabalho e tem resultado, como esse resultado contribui para a literatura e contribui para o mercado também, para o profissional. Então, esse é um trabalho que é muito mais difícil mostrar a contribuição do que você mesmo justificar por você o seu trabalho, ou a utilidade do seu trabalho. Então, a gente começa um pouco, na minha visão hoje, tá? Era assim também, posso também ter enganado ainda, mas o que eu percebi nas minhas conversas lá fora é o seguinte: se eu chego com o professor lá com as ideias de pesquisa, pô, a ideia é legal, mas qual é a contribuição? Essa pesquisa é publicada, legal, mas qual é a contribuição? Então, eles não fazem trabalho para fazer, para poder contar para o currículo uma linha de artigo. Eles querem fazer um trabalho que tenha contribuição para ampliar a fronteira da ciência, da literatura, e tem impacto também, dia a dia. Dia a dia, assim, algum momento isso pode gerar impacto para o mercado de trabalho também, e para o mercado profissional, para o mercado, para as empresas, né? Então, como é que a gente tem que pensar uma ótica contrária? Tem para uma pesquisa interessante, tem um método robusto, encontrei achados interessantes, evidências boas, legais. Ok, como é que transforma isso em contribuição?
para a literatura e para o mercado. Então, esse é o trabalho mais difícil, às vezes, hoje eu penso para pensar. Mas é a minha visão, podem ficar à vontade para discordar também. Porque a gente foi treinado, né, condicionado uma lógica de trabalho. Só que quando a gente pega os estudos lá fora, não tem mais essa questão justificativa em relação ao estudo. A contribuição está ali, ó, a contribuição está aqui. E tem que ser bem específica também. Porque o avaliador não conhece tudo, muitos temas. Então, um avaliador específico para aquele tema, para aquele assunto. E aquela pessoa vai saber como aquele trabalho contribui com o tijolinho do conhecimento. E aí a nossa função de pesquisadores, seja iniciação, seja graduação, né, seja mestrado, doutorado, buscar avançar a ciência. E aí eu achei umas figuras interessantes na internet, trouxe para cá para vocês, para tentar contextualizar isso. Então, como é que esse processo de treinamento nosso, até de condicionamento nosso para publicar melhor? Porque é interessante, os alunos chegam nesse estágio desesperados, né? Nossa, está muita coisa, não dou conta de leitura, muito texto, muita aula, estou sobrecarregado, estou morrendo, tem família, tem isso aqui, tem trabalho, mas dá conta, só podem ficar tranquilos. Vocês vão perceber que vocês têm a capacidade de ser muito maior do que estavam acostumados, na verdade. A gente consegue se desdobrar e entregar muito mais, pode ter certeza. Então, olha bem, o processo é árduo mesmo. Aí é a brincadeira que eu tenho falado lá com o inglês, tá? Cuidado com a tradução literal das coisas. E por isso o inglês, cuidado com o Google Translate às vezes, pode ser perigoso. Então, quando aprendo inglês, aprendo um pouquinho mais o writing, o speaking, para poder não traduzir para a letra para entender o contexto. Então, esse processo ele é árduo, pessoal. É um processo, todo mundo sabe. Não é fácil aprender a falar para criança, não é fácil aprender a andar, dói, é um processo. E a gente aprende basicamente por dois jeitos, né? Por repetição ou por sofrimento. Não tem jeito. E aí, sofrimento no bom sentido, tá? Porque depois que a gente aprende, a gente passa a gostar da coisa, claro, mas é um processo, né? E o processo ele precisa estar focado. Se não adianta, olha, professor, achei isso aqui, o tema é bom, é legal, olha, agora estou com essa ideia aqui, mas tem isso aqui, achei esse trabalho. Então, uma vez que o seu orientador, você define com o seu orientador, né, o foco, fica focado naquele, para de ficar no ar, nas ideias, e começa a implementar o que você está visualizando. Elizabeth, quer ver o microfone para rir um pouco? Está passando mal aqui, Zé. Eu achei assim, interessante, vou usar isso aí. E o trabalho tem direção. Essa direção, muitas vezes, vem para o programa de pesquisa e depois da forma como você implementar metodologicamente o seu trabalho. E aí essa direção está junto com a orientação também do orientador, co-orientador, ou dos seus parceiros de pesquisa aí, se vocês forem trabalhar em grupo. Então tem que ter a direção, essa direção tem que ser muito bem feita, porque você pode errar, você pode ter um programa de pesquisa que deveria te levar para um certo método, e você, às vezes, por desconhecimento, está aplicando outro método que não corresponde com o programa de pesquisa. Então tem que ter essa direção também. E aí, caso contrário, né, o auditor, na hora que você submeter seu trabalho, ele vai rejeitar seu trabalho já no desk, né, que a gente chama da desk reject, que é o próprio editor, ele já pode reprovar seu trabalho antes para revisão dos pares, né, dos revisores. Porque ele entende seu trabalho, a explicação está complicada, está muito aberta a discussão, então tem que ter foco para poder o editor entender seu trabalho e, desculpa, daqui a pouco vocês, né, na banca do TCC, né, ou a banca do mestrado, para poder convencê-los de que o trabalho está bem feito, bem executado, e que né, permite vocês a ter o título, o diploma de graduação ou do mestrado. Agora, um ponto importante, já falei boa parte disso, mas é a reflexão que fica mesmo. Como é que eu percebo a função da pesquisa para nós e para a sociedade? E aí um ponto nós temos que ter em mente, porque como é que justifica a nossa profissão para a sociedade? Hoje é confortável ser profissional, confortável no sentido do seguinte, a gente tem uma legislação que exige que toda empresa tenha um contador, uma contadora. Mas se não fosse assim, nos Estados Unidos não é assim. Tem que ter certificação, ou vai ser só fazer a contabilidade quando o banco pedir o balanço para poder pegar crédito, etc. A realidade é outra, cada região tem sua realidade. Então, como é que deve pensar, aplicar ou tentar traduzir, né, o que a gente vê em pesquisa para o dia a dia? Bom, a ação de pesquisar abre a mente para novas possibilidades. Então, vocês vão observar que ao ler um artigo, ler um estudo, você pô, legal, não pensei nisso desse jeito. Ou então, olha, de fato, o autor foi até aqui, tem mais isso aqui para pesquisar. Então, é muito amplo a área de pesquisar, ampliar nosso conhecimento e buscar contribuir com isso. Melhora a nossa capacidade de fazer relações entre fenômenos observados. Então, você pode estar numa empresa, trabalhando no escritório, etc., você percebe, olha,
Não adianta você aumentar o número de pessoas para poder atender mais pessoas, mais clientes. Você pode melhor investir em tecnologia, talvez, para atender mais clientes. Então, essa associação se faz com mais conhecimento. E depois você pode tentar validar isso com método também, se for o caso. Ela proporciona também um conhecimento maior e melhor visão sistêmica e crítica sobre os problemas do mundo real, querendo ou não. Então, o que eu falo com os alunos aqui é o seguinte: quando vocês estão lá no dia a dia, na prática, né, o bicho está pegando e todo mundo travou, pense em uma solução, esquece em lei, esquece em resoluções, regras, pense na solução. Depois da sua solução, você vai adicionando camadas de dificuldade. Olha, isso aqui está esbarrando com alguma lei, alguma regra, alguma normativa, etc. Então, não complique do início. Simplifique, busque a solução e depois ver como a solução está travada em algum ponto. Fica mais fácil do que a gente complicar. Olha, a lei diz isso, o CPC diz isso, a FRS diz isso. Então, vai com calma. Busca a solução e depois você vê como é que se adapta a isso. Eu acho que é mais fácil esse caminho do que o problema inverso, que está muito mais treinado a fazer a parte complicada, adicionar complexidade no que pode ser mais simples, para compreender a prática e também para ajudar a melhorá-la. Então, isso é uma coisa interessante. Tem um trabalho de uma ex-orientanda minha, que é Francisca, que ela analisou as PMEs, né, a divulgação das PMEs pelo Brasil, e bem interessante, a gente achou bastante PME com nossa explicativa publicada nos jornais, nos diários oficiais. E aí, fator importante, dívida aumenta o número de nota explicativa e o auditor. Se a empresa auditada aumenta já o número de nota explicativa, e se entre os auditores, se o Big Four aumenta ainda mais. Então, efeito da auditoria na divulgação das companhias, efeito da dívida na transparência das companhias. Então, tem fatores que ajudam isso também. Então, se a gente está entendendo isso como algo que pode ser externalizado ou que pode ser absorvido pela prática, pelo mundo real, então o contador deveria oferecer serviço melhor para o seu cliente para você, olha, se você fizer um voto explicativo, você mesmo, enquanto empresário, você vai ter mais uma ação para decidir sobre o seu negócio. Ou se você for buscar crédito, você vai buscar crédito com juros mais baixos. Então, é a nossa capacidade de trazer essas evidências, né, esses indícios para a prática, para o dia a dia. Deixa eu ver o que mais. Para melhorar o processo decisório, né, a qualidade da decisão, para avançar a ciência, sem dúvida, e, por fim, para reforçar o status e importância científica da nossa área. Senão o pessoal continua falando, a contabilidade só deve ter crédito. E vai ficar nisso por muito tempo se a gente não conseguir mostrar que a ciência que está envolvida com a contabilidade, ela tem utilidade prática. Ela tem utilidade para mudar as empresas para melhor. E aí, se a gente não conseguir fazer esse caminho que o Manuel provocou, a gente vai continuar sendo visto como profissional de trás do escritório, somente aquele cara que fica escondido lá no subsolo da empresa, que não conversa com ninguém. Então, a gente tem que buscar aquela habilidade lá de cima, de comunicação, colaboração, para mudar essa realidade. O que o Manuel vai falar? Claro. À vontade. Pode interromper? Pode cortar à vontade. Não é nem uma pergunta, é uma contribuição, né? Isso que você está falando faz todo sentido, né? Porque a proposta da contabilidade internacional é melhorar a transparência e reduzir o custo de capital das empresas a partir da melhoria dessa qualidade das informações, né? E você buscar isso, né, para efetivamente estar acontecendo, eu penso que é fundamental, porque não adianta você vender uma proposta, ela vai diminuir, ela vai melhorar, mas e aí, ela está efetivamente alcançando esse objetivo, né? Então eu penso que nós da academia temos que buscar, né, essas comprovações para que possamos dar validade à contabilidade, porque senão a contabilidade fica desacreditada, na minha opinião. Quer dizer, você vendeu que ela vai reduzir o custo de capital, efetivamente reduziu? Então, quer dizer, eu acho que é papel nosso ir buscar essas respostas, né? Muito bom aí a pesquisa que vocês... Depois você me manda, eu tenho interesse em conhecer essa pesquisa, ler, tá? Manda para mim Tranquilo. o título, tá bom? Obrigado, legal, tranquilo. E é interessante que uma empresa chamou a atenção, que é uma microempresa que publicou o balanço. Falei, caramba, vou buscar aqui esse contador para poder ligar. Por que essa empresa publicou o balanço? Aplicando a ITG 1000. Então, olha só que interessante. Porque não é nem pequena empresa, microempresa publicando no jornal. O que esse cara está buscando? Será que é uma startup? O que é? Não sei. Legal. Não, interessante. Mas é que eu tenho interesse em ler. Fiquei curioso. Tranquilo. E aí tá entrando na mesa ainda como fazer para publicar o trabalho.
vai falar, já foi no Congresso da USP, mas tem a dissertação, eu mando o link depois para você. E aí, por que fazer pesquisa em contabilidade, né? Qual a utilidade da pesquisa? Então, como é que a gente consegue justificar a academia, o mestrado, o doutorado? Então, qual é a utilidade da pesquisa? E aí é interessante quando a gente vem aqui na UFSC, a gente fica brigando por recursos, né, para assinar uma base de dados, ter um sistema, uma coisa assim, sei lá, a gente tem um gasto, o nosso programa gasta pouco, foi comparado com medicina, com biologia, com química, etc. Então, nosso programa, em geral, ele é um programa barato de funcionar. Só que a gente não tem bolsa ou financiamento para poder fazer isso funcionar, por menor que seja. Então, quando a gente vê programas com 1 milhão, 2 milhões de reais com financiamento, a gente consegue 50 mil no ano para poder financiar atividades. Então, quer dizer, a gente tem que criar barreiras também com o regulador, e está bem representado lá em cima, poder falar, pessoal, olha para a contabilidade lá, olha para a administração lá, para poder aumentar recursos para a área. Senão a gente vai ficar esquecido perante, né, ou dentro dos grandes engenharias, tudo mais, que é mais hard, né, assim, a ciência, mas a gente tem que buscar esses recursos também. E qual é a aplicabilidade dos resultados? É aquela discussão que a gente fez agora. Como é que você trazer isso para o dia a dia? Basicamente é isso, fazer a ponte, descer o conhecimento científico para o mundo real. E quem utiliza esses resultados? Então fica a provocação, como é que a gente consegue também comunicar nos estudos, né, depois desse achado, para que o empresário, o executivo, um contador, consiga, de maneira mais fácil, mais simples, conseguir fazer essa ponte. E aí, só abrir um parênteses também, achei interessante, tem um documentário que a gente tem na Netflix, que é Babies, né, que é Bebês em Foco. É muito interessante, só a ciência sobre os bebês, até 1 ou 2 anos de idade, como é que eles conseguiram transmitir com esses experimentos complexos, resultados complexos para coisas para os pais usarem no dia a dia. Então é interessante o documentário, como eles conseguiram fazer um documentário com complexidade de pesquisa científica para que seja útil para a sociedade. Então acho que é bem interessante, quem quiser ter a curiosidade, né, a forma de comunicação que não estão preparados ainda, talvez. Ou, eu sei que nós temos capacidade, nós estamos preocupados com isso, todos os CPGs estão preocupados com isso, a gente vê isso nas assembleias da fonte, nos congressos, mas está faltando talvez forçar mais, acontecer mais rápido, talvez. Obrigado, é isso aí. E aí, agora, só quase fechando aqui, já praticamente fechando, para os alunos entenderem o contexto, seja da graduação ou do mestrado, que é o papel dos coordenadores, né? Que é sempre complexo isso, a gente lida com os dois lados, alunos, docentes e reguladores. São 3 lados, basicamente. E o lado seria financeiro não temos, então esse lado eu desconsidero já, temos recursos financeiros muito restritos, né? Então, vou botar 2 lados aqui. Então, os alunos de graduação, temos nossos reguladores, o MEC, faz as auditorias, as visitas, poder validar o curso, aprovar curso e manter com as análises, né, com as visitas, a qualidade dos cursos. Então, os coordenadores de graduação têm que cobrar de vocês bom resultado na aprovação depois no exame de suficiência, no ENAD, etc. ENAD, eu acho que é ENAD ainda, e para poder ter bons pontos, poder o curso ficar bom e manter a aprovação e a pontuação boa. No mestrado, no fato, é a CAPES vai olhar isso, assim, o programa vai ser, entre aspas, auditado por avaliadores da CAPES, que são docentes também na pós-graduação, e aí cabe o programa dar resposta a isso. Então, a exigência está ficando muito grande nos critérios, o coordenador vai ter que olhar isso muito bem, no docente. O impacto do docente. O docente nem tanto, é 20% agora, uma coisa assim, 30%. O docente é a mesma coisa do docente ou mais já, se olhar. O impacto que o docente tem que ter até depois do mestrado concluído, 2, 3, 4 anos, se não me engano. Então, você tem, infelizmente, a pressão por publicação vai existir, porque é o critério que nós somos avaliados hoje. Então, por exemplo, enquanto lá nos Estados Unidos está constando os professores lá, os principais critérios de avaliação, basicamente, é a publicação do docente em top journals, né, nos periódicos bons da área, e aonde o aluno do doutorado está indo arrumar emprego. Aqui no Brasil nós temos o que o egresso está fazendo, onde ele está, o que ele faz, está publicando, o professor publica, tem recurso, tem bolsa, tem pesquisa, tem projeto. Então, a gente tem uma parafernália de critérios de avaliação, que nem todos são úteis, às vezes, enquanto se isso fosse agregado, né, poderia avaliar o seguinte: aonde o nosso ex-aluno está indo trabalhar depois que se forma? Ele está arrumando empregos em faculdades, em universidades, em empresas. Qual é o impacto disso? Os docentes estão preocupados em publicar? Então tá bom, atendeu, querendo ou não, nos termos assim.
Mas aí cada um vai enxergar isso, é processo, é convencimento, é amadurecimento também dos critérios de avaliação. Então, a gente tem que saber isso aí. Qual a grande dificuldade na pós-graduação? Os indicadores, porque a regra só vem depois do jogo jogado, literalmente. Então, a pontuação pode mudar, o percentual pode mudar, tudo pode mudar até 4 anos depois. Então, a gente não sabe. O aluno publicou hoje um periódico que era A2, por exemplo, pode virar B4. Ou ser desclassificado pelo CALES, por exemplo. Ou a internacionalização, que era algo interessante, que só visualizava, já não é mais. A, a, a regionalização também está sendo muito útil agora, muito bem visada, bem vista também. Então, tem que buscar isso. Então, quer dizer, a regra vem depois do jogo jogado. E aí fica complicado para o coordenador conseguir coordenar indicadores, monitorar isso quando você tem um passado, mas isso não dá. Isso acontece, querendo ou não. Então, tenham paciência com as coordenações também, quando eles cobrarem, pedirem, às vezes implorarem, respondam e-mail, busquem publicar, participar de congresso, porque faz parte do jogo isso, infelizmente ou felizmente. Mas no final todo mundo acaba aprendendo, acaba ganhando, acaba gostando do processo. Na perspectiva discente, publicação em revistas, em congressos para demonstrar o impacto, estão participando, tem interação, manter prazo de defesa é muito importante, nos limites, poder não fugir dos limites que a CAPES exige, participar de congressos, buscar bolsas de pesquisa, financiamento de projetos, são itens úteis para poder um programa ser melhor avaliado. E na perspectiva da coordenação do coordenador, ele tem que lidar com recursos escassos e com conflitos entre docentes. O docente não quer dar o aluno no semestre, mas tem que dar. Ele não quer orientar um aluno porque está sobrecarregado, mas tem que orientar. São as coisas mais diversas que acontecem, que a gente poderia relatar aqui, ficar mais uma madrugada inteira expandindo aqui, também ainda foge do escopo, mas é dos alunos entenderem, seja da graduação, seja da pós. A coordenação tem sua função de atender regras, infelizmente, atender reguladores. E aí cabe também a nossa disciplina, a nossa contribuição de dar essa resposta também, enquanto alunos, para poder depois pensar o seguinte: qual curso eu quero deixar para os próximos? Eu quero deixar uma boa graduação para os próximos alunos, quero deixar uma boa pós-graduação para os próximos alunos? A pontuação vem de vocês, querendo ou não, no limite. E aí, se os alunos mantêm publicação fraca, interage pouco, participa pouco de congresso, o que acontece? O programa vai virar 3, 3, 3, 3, pode cair e ser desfinanciado. Ou vai 3, 4, ficar no 4, cair. Então, isso é um problema. Então, manter isso num cenário que não existem poucos incentivos, a não ser basicamente a busca pelo conhecimento, o espírito colaborativo, colaborador, fica complexo um mundo que as pessoas não queiram colaborar com os outros. E aí fica o desafio para depois para discutir em outra oportunidade, que é como simplificar todos esses critérios. Então, quais os principais objetivos que um PPG deve mirar, né, para atrair alunos, fazer com que os alunos defendam dentro do prazo e que as dissertações sejam bem feitas para publicarem bem. Então, esse é o grande desafio que nós temos aí na academia, né? E depois o outro passo é como aproximar isso para o mercado utilizar as nossas pesquisas, as nossas evidências. Então, pessoal, novamente agradeço aí pela oportunidade de falar na aula inaugural de vocês, fico à disposição e obrigado pelo convite novamente. Professor Zé Elias, muito obrigada pela sua fala. Você tocou assim, em pontos fundamentais, pontos muito importantes, né? Tanto para a graduação quanto para o mestrado, né? E foi engraçado que nossas aulas começaram na semana passada, e aí na sexta-feira. Desativou. Ficou mudo. Na sexta-feira eu tive uma fala com os ingressantes, né, e um dos pontos que você falou foi justamente a questão do network, né, e aí eu reforcei para eles, olha, bastante atenção, né, nesse momento, com os professores, os colegas, com colegas de outras instituições, com o universo acadêmico, porque as amizades que você vai construir agora, as relações que você vai construir, daqui a 20 anos você vai ter contato com elas, né, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Se você também deixar uma imagem ruim agora, se você tiver uma briga com um colega, um desentendimento, algo que não fique bem explicado, isso vai refletir lá na frente, né? Então, de repente, uma oportunidade de emprego perdida, um processo seletivo que você não é visto com bons olhos, né? Ou, de repente, até
encontrar essa pessoa no mercado de trabalho, né, essas relações que a gente constrói na graduação e no mestrado também, na pós-graduação, são extremamente importantes, né? Então, eu lembro que eu frisei bastante essa fala com eles, né? Então, foi bem bacana você vir nesse momento e reforçar isso, né? Mas, assim, um dos pontos que eu... Não foi combinado, hein? Pois é, nada combinado, né, Zé Elias? Vamos continuar assim. E aí, se for olhar... Né? Não, esse foi interessante, porque por exemplo, quando eu estava no mestrado ainda, 2004 e 2005, os colegas entravam nas faculdades para dar aula, depois convidavam para dar aula também, para lá junto com eles. Hoje, os nossos alunos na aula das faculdades, eles convidam os colegas de turma, das outras turmas, para dar aula nas faculdades também. Então, por isso é importante fazer esse network. Pois é, essencial. É essencial. E é importante a gente ter um acompanhamento, né, da onde anda o nosso aluno, onde anda nosso egresso. Há 2 anos atrás mesmo nós tivemos um workshop em que a professora Márcia trouxe 3 ex-alunos dela, né, que estão, hoje são do Tribunal de Contas, né, então, assim, é interessantíssimo você começar realmente a construir a sua vida profissional nesses momentos, né. E uma das palavras que você colocou, uma das situações, é o comprometimento, né? E isso foi um dos pontos também, como a gente está entrando agora com essa nova grade, foi um dos pontos levantados. A estrutura do projeto pedagógico, modéstia à parte de todo o núcleo de professores, mas está muito bem feita, está muito bem pensada, está muito atualizada, né? Mas ela não vai sair do papel sozinha, ela precisa fazer uma diferença na prática. Então, o professor em sala de aula, o aluno em sala de aula, os trabalhos em equipe, essa preocupação com a prática, ele precisa existir para que o que foi muito bem desenhado no papel realmente faça uma diferença, e não é necessariamente uma diferença para o curso, mas é uma diferença para a vida profissional enquanto egresso, né? Eu tenho muito essa preocupação, o curso pensa muito nisso. Nós estamos numa universidade federal, o professor Emanuel fala muito dos recursos públicos, né? Então, é uma responsabilidade de nós, enquanto servidores públicos, mas dos alunos, porque os alunos estão usando um recurso público, muitas vezes tirando vaga de outras pessoas. Então, nós precisamos ter uma consciência social de utilizar esse momento do curso para realmente fazer uma diferença na sociedade, né? Então, o curso é gratuito para você, tem alguém pagando o seu curso, né? Então, é muito importante ter essa consciência, não para uma retribuição para o FMS, mas para uma retribuição para a sociedade, né? Para a classe contábil como um todo, que, como você muito bem apontou, precisa de muitas mudanças, né? A gente precisa realmente de uma nova cara, né? E esse ponto é interessante, porque a gente confunde também público com gratuito, que você colocou. Então, não somente o público precisa ser gratuito também. Então, nos Estados Unidos, por mais que a universidade seja pública, ela é paga na universidade. Ainda assim, depois os alunos que se formam, que conseguem bons empregos, geram grandes empresas, constroem grandes empresas, eles doam para as faculdades, para as universidades, em retribuição. Para quê? Formar pessoas novas, mais capacitadas, manter o corpo docente atualizado, poder contratar mais, para depois, quem sabe, contratar os próprios alunos da faculdade que eles formou. Então é bem interessante. Por isso as faculdades dos Estados Unidos têm o nome de pessoas que fazem essas doações altas em retribuição, que aprenderam e construíram depois disso. Exato. José Elias, primeiramente, parabéns aí pelas suas reflexões, bastante interessantes, né, importantes, né, como a professora Elizabeth colocou, nesse momento que a gente está iniciando, aí, não só iniciando o semestre, mas também iniciando aí uma nova proposta, né? Mas eu queria tocar num assunto, né, que me incomoda há muito tempo, né? Eu não sei como, eu acho que eu sou muito incompetente, né? Porque até hoje eu não consegui esclarecer isso, né? E vocês tocaram em alguma questão, né? A questão do network, né? E eu vejo assim, e aí eu queria a sua, não opinião, né? Mas o seu relato, não sei se você tem isso, né? Porque uma dificuldade que eu vejo é as pessoas, né? Os alunos enxergarem a importância de participarem em eventos, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas já sabem demais, que não precisa, aqueles que não participam, acho que já sabem tudo, não vão aprender mais nada, né? São muito inteligentes, né?
tem o conhecimento acima da média, né, igual o Flamengo, né, em outro patamar, né, que não precisa mais participar. Né, mas ele não consegue enxergar isso que foi colocado, né, a questão de, se eu estou lá no meio, né, alguém vai me convidar, eu me mostro, né, eu vou poder ir para trabalhar depois, convidar para uma aula, para um trabalho, para consultoria e tudo mais. Né. Nós tivemos aí a questão de o Ampconte até 2019 era presencial, né? E 2020 foi... a expectativa que eu acho que se espera, né, o que se esperava, é que tivesse uma participação muito maior, porque você não tem limites. Né? No online, você tem uma capacidade, né, de propagação muito maior do que no presencial. Né? Mas eu não sei se efetivamente isso aconteceu. Né? Eu vejo assim que, é como você falou no início, né? Você está em Vitória, né? Nós estamos aqui e várias pessoas poderiam estar assistindo, né? Sem demandar recursos, vamos dizer assim, diretamente. Né? É claro que tem alguns recursos que são demandados, mas bem menos do que se fosse. Já imaginou você vir aqui, né, tempo seu, passagem, hotel, não que isso não seria prazeroso para a gente, né? Mas aqui existe a questão da demanda de recursos. Mas eu não sei, as pessoas parecem que ainda não enxergou isso, né, de aproveitar esse momento. Eu sempre digo assim para os alunos, olha só, você demandava quanto tempo para ir da sua casa até a universidade? O que você está fazendo agora com esse tempo? Né? O que você está fazendo? Você está fazendo nada ou está aproveitando para aumentar o seu conhecimento, fazer alguma coisa de útil para o seu futuro? Né? Eu sempre uso uma palestra do Bill Gates, que ele fala, né, a vida não é feita em semestres, né? Lá fora a vida não é feita em semestres. Muitas vezes se pensa, terminou aquele semestre, acabou. Começa outro. Não, professor, aquele já foi, já tirei nota, foi aprovado, acabou. Agora é outro. Não, na vida aí fora não é assim. Enquanto uns estão descansando, outros estão se dedicando ao estudo e vai lá na frente. Depois, o fulano teve sorte, eu não tive sorte, né? Quer dizer, até que ponto isso é sorte, né? Ou é renúncia, dedicação, né? Então eu gostaria de ouvir, né? Como que você vê isso, né? Se deu para perceber isso no Congresso da Ampconte, né? E qual que é a sua mensagem, né, para esses futuros, né, mestres, doutores, né, como presidente da nossa Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis? Legal, vou tentar separar aqui então duas situações, né? Bom, até pegar a nossa época de graduação, né, o mestrado, tinha poucas oportunidades, talvez, como temos hoje, de seja de congresso presencial ou mesmo online agora, tudo online, né? Eu ainda escuto, volta e meia, algum fala, mas R$100, R$150 é caro. É caro, você escutar o cara falando lá internacional, escutar uma pessoa falando lá para você, escutar às vezes o cara fala uma frase que pode mudar sua carreira. E aí, como cada um cair, como cada um quer chegar. O mercado tem espaço para todo mundo, querendo ou não. Cada um se aloca onde quiser ou até onde quer chegar. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, olha, pessoal, mirem alto, é melhor você pensar grande, né, e errado que pequeno e acertar. Mas é cada um que vai se ajustar onde quer trabalhar depois, quer atuar, ou que faz questão também. Não é o sentido pode falar de ser o melhor, etc. Mas eu senti de querer crescer, aprender, né, basicamente. E praticamente sempre investi muito em mim, ainda gasto muito meu dinheiro em esperar para o bolso, não faz nada, para ir para congresso internacional, se for depender de faculdade, universidade, poucas vezes eu uso recurso, ou não cobre tudo. Então, quer dizer, a gente viaja muito para poder buscar o quê? Mais conhecimento, quero absorver mais para mim. E eu compartilho com os alunos depois. Então, mas no congresso foi interessante. A gente queria ter atingido mais pessoas, maior abrangência, mas conseguimos que quem estava mais afastado do Brasil participou também. Foi interessante isso. Pessoas que estavam já há anos sem participar de congresso, por causa de cursos, deslocamento, etc., estavam lá. Pegar os chats lá, as conversas, escutar, pô, legal, tô te revendo aqui, mesma distância. Então, quer dizer, isso é algo que supera o custo, né, de deslocamento, a estadia que você colocou. A outra questão é essa oportunidade que você falou. Por exemplo, quando voltar tudo normal, eu vou querer ter congresso presencial, que eu queria ter um vínculo maior, escutar as histórias dele, das viagens dele. Pô.
Faz parte, né? Não é só a parte pesada da discussão na sala, né, dos artigos, etc. A parte social faz parte também. E aí é aí que a gente aprende mais ainda, aprende cultura. Não é só a parte científica, técnica, etc. Então tem todo esse arranjo, né, de coisas que acontecem no Congresso que a pessoa às vezes desconsidera. O próprio é interessante, tá? Nessa coincidência que você falou, nesse ponto, 2008, acho. Eu não sei se você estava, Manuel, mas teve um congresso de curso na FMG. Não sei se você estava nesse congresso. Tava, não, 2000, não, desculpa, 2005 ou 2006, eu acho. Tem um congresso de curso na FMG, mas aí o Nicolas, que é o professor da Alemanha, estava lá, nesse congresso. Ele estava lá, fez a palestra dele, etc. E aí, nessa época, o inglês era aquele inglês macarrônico mesmo, né? Não passava fome, basicamente, 2004, 2005, coisa assim. E aí, teve o coffee break, né, tal, e ele ficou num canto sozinho, cara, ninguém conversava com ele. Eu falei, caraca, não é possível, eu tô ficando sem graça de ninguém lá abordar o cara para conversar. E eu fui lá, pegar pela palestra, muito interessante, não falar, né, tal. Dali para lá, depois do congresso, marcou tomar cerveja, foi aquela cerveja, assim, tentou falar, ela blá lá, e foi indo, vai se divertir tomando cerveja no pub lá em BH. Passou-se 5, 6, 7 anos, pô, o cara lembrou de mim, falou, Zé, estou com uma vaga aqui, com bolsa paga para vir para cá dar aula para a gente durante 2 meses. Você pode vir? Pô, tô indo, cara. Tenho dúvida. Aí daí eu consegui o Greg aqui também, eu pedi licença e fui para ficar 2 meses com eles lá. Então, quer dizer, as coisas vão acontecendo, não imediatamente, mas daqui a 5, 6, 10 anos, você idade de uma coisa. Então, você não sabe quando vai acontecer o retorno das coisas. E nem é fazer também ajudar e colaborar esperando algo em troca. É contribuir para depois, se acontecer, aconteceu. Se aconteceu, parabéns, obrigado, também aprendi, tá valendo. Acho que o caminho é isso aí. Só aproveitar um gancho aqui, mano, do pergunta do Wesley aqui, de como as empresas podem financiar, etc. É que a gente também sabe fazer pouco isso. Aqui na UFSC descobrimos só agora, depois de 10 anos de casa, que tem empresas que financiam, a própria Petrobras, Vale, entre outros, financiam alguns centros, né, de pesquisa de top, de engenharia, química, etc., para poder melhorar o óleo com a Petrobras, poluição do ar, né, de pó de minério, etc., para Vale, etc. Então, são projetos de pesquisa financiados por empresas. Então, a gente tem que aprender a fazer essa ponte dentro da burocracia da universidade, conseguir abrir um projeto de pesquisa que esse projeto consiga receber recursos de alguma fundação. E aí você consegue fazer essa ponte acontecer. Não é simples, é burocrático, é departamento de controle, contrato, é Ministério Público, é Justiça, é tudo acontecendo para poder fazer o negócio funcionar. Para poder dar validade, toda a legalidade ao processo. E tem também editais das FAP, né, dos estados, às vezes de programa pesquisador na empresa, ou alguma empresa financiando alguma linha de pesquisa específica. Então, tem possibilidade, sim, de empresa financiarem. A questão de conseguir vencer a burocracia para que isso ocorra. E aí tem que ter alguém que vai botar o processo de 3, 4, 5 volumes embaixo do braço e rodar a universidade, que é cansativo isso. A gente sabe como é que é o dia a dia, a burocracia nos consome. Então, diferentemente que o professor dos Estados Unidos está focado em dar aula e pesquisar, a gente está focado em dar aula, pesquisar, reunião de departamento, reunião de colegiados, reunião não sei do que, reunião não sei o que, e para decidir se o professor pode passar para o congresso ou não. Então, é a burocracia que nos consome, nos corrói aí no dia a dia para aumentar a nossa capacidade de fazer mais, na verdade, né? Você se respondeu, mano, tudo, eu esqueci uma parte, mas qualquer coisa, se precisar, é só falar. Não, em termos de números lá, você tem isso do Ampconte presencial e do virtual desse ano? Do ano passado, né? Foi 2020. Isso, saiu, tá na newsletter, peraí. Tá no site do Ampconte, vou botar aqui no chat, eu já conheci o Ampconte. Em breve vamos lançar também vamos retomar, né, o associado individual, tentando trazer empresas parceiras para ter algum benefício, pelo menos, para a pessoa entender que tem algum retorno, alguma contribuição. Newsletter está aqui. Pessoal, tem algum aluno aí corajoso para fazer alguma pergunta para o professor José Elias? Eu quero fazer uma pergunta, professor. Bom, professor, parabéns pela aula. Obrigada pelas dicas, pelas informações que o senhor trouxe, muito enriquecedora. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte: qual o conselho que o senhor dá para a gente que está começando o mestrado, né? A gente está iniciando essa pesquisa, para que a gente faça um trabalho de mestrado que seja efetivo, ou seja, que tenha
um cunho social, que tenha uma amplitude, ou seja, que vá resolver, tratar um trabalho, fazer um trabalho que tenha um apelo social. Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu quero fazer algo relacionado ao cumprimento da LRF e a pandemia agora da Covid, ou seja, vai ter impacto isso para a sociedade, nos gastos públicos. Então, assim, será que antes de eu começar a fazer uma pesquisa teórica, será que não é mais efetivo eu conversar com os prefeitos, assim, ligar para um prefeito daqui de um município local? Esse tete a tete, esse corpo a corpo do pesquisador é um instrumento válido também? Qual que é a dica que o senhor nos dá? Obrigada pela aula, viu? Cris, obrigado. Obrigado pela paciência, está escutando até agora, até esse horário. Giseli, né? A pergunta é excelente. Olha só, tem dois caminhos de fazer isso. Uma coisa é você analisar os documentos, né, os orçamentos, peças, né, orçamento, tudo mais, LRF, tudo mais, fazer um estudo nessa vertente. A outra coisa é você acampa e pesquisar com governadores, prefeitos, o que está acontecendo. O melhor dos mundos seria você conseguir, que eu falei lá, triangular isso. O que os números estão dizendo nas peças públicas, orçamentárias, etc., estão condizentes com o que o gestor está enxergando e está decidindo? Legal. Só que se você vai agora para o prefeito, no meio do caos, e sem um instrumento de coleta de entrevista ou de questionário preparado, já validado, você pode queimar um cartucho à toa. Depois essa pessoa não vai abrir de novo a porta porque está ocupado. Então, eu sugeriria você conversar com a orientadora, desenhar muito bem isso, para quando for a campo, já ir com o pacote fechado, para não ter dúvida. Olha, está aqui as perguntas abertas, fechadas, eu vou pegar essa aqui, vou cruzar isso aqui com o documento lá do orçamento público, eu vou cruzar isso aqui com o parecer do auditor fiscal do TCE, do Estado, ou do TCU, aí você consegue triangular teoria, triangular métodos e conseguir validar ainda mais seu resultado. Minha sugestão seria essa: prepara tudo antes de sair a campo, para não queimar cartucho nem seu tempo. Mas, professor, a minha dúvida é no seguinte sentido. Antes de eu definir meu problema de pesquisa, porque essa é algo que eu imagino que possa estar acontecendo. Será que eu não tenho que sentir um pouco antes de quem está vivenciando isso? Não que eu já vá fazer a pesquisa, mas eu já tenha um sentimento sobre o que possa estar acontecendo na prática, porque eu, como acadêmica, eu estou imaginando que isso possa acontecer, mas talvez eu fazer percorrer um caminho por fora ali para sentir o que possa estar acontecendo, possa me ajudar a levantar o meu problema de pesquisa. Era nesse sentido, não que eu fosse coletar os dados agora. Entendi. Então, isso é outra alternativa. Tem problema de pesquisa surgir da prática, por exemplo. Você está numa consultoria, você está conversando com um empresário, opa, isso aqui é uma coisa para pesquisar. O professor Ashik, lá de Dallas, ele mostrava toda a aula o seguinte: quem leu hoje o Wall Street Journal, tem algo interessante para pesquisar? Porque é o mercado de capitais, no caso dele, né? Então, tem que ler o Valor Econômico no Brasil, outros jornais que têm essa discussão da prática. Porque ali vai ter muitos insights de pesquisa mesmo. Se você tiver acesso, poder vivenciar ou observar, até a pesquisa observando, ou até um método, uma técnica que poucos no Brasil, que é a pesquisação, você no dia a dia, na prática, junto, fazendo, é pouco usado no Brasil. Isso é uma baita contribuição. Eu, particularmente, não sei de cabeça, se for contar na mão, não conheço. Mas deve ter algumas pesquisas, outras pesquisação. Então, essa pesquisa-ação é algo útil, mas a observação na prática ajuda. Mas no momento que você for fazer a sua pesquisa, dependendo da abordagem que você for fazer, tenta separar o emocional, porque isso pode também te atrapalhar a separar itens importantes de uma conversa, de uma entrevista, de um relato, que a emoção pode levar a capturar, pode gerar um viés que pode te carregar para pegar outros fatos não tão relevantes como você gostaria, porque a emoção te pegou numa declaração triste às vezes. Mas o cara falou: eu gastei fora da LRF, mas passou isso aqui, mas ficou importante. Pô, morreram X pessoas. E aí, o ponto importante que era para a sua pesquisa mostrar o efeito, não passou de especificar a emoção. Então, isso é sempre complicado, a gente separar enquanto pesquisadores, né, a emoção da razão, etc. Mas, se você tiver acesso a essa oportunidade, seria ótimo também. Agora, se você for fazer uma pesquisa com múltiplos prefeitos, aí sim já tentaria estruturar algo para poder ir com algo preparado já. Obrigado. Professor Zé Elias, eu não sei como está a sua agenda, mas para nós é uma honra ter
o diretor-presidente da Ampiconte aqui, então a gente vai continuar te explorando mais um pouquinho, tá? Se você precisar finalizar, você Se nos você falar Zé, eu fico. Se você falar e eu tô aprendendo eu tô fora. explicar, então. Vou passar Vamos estar à disposição, fica tranquilo. Tá legal, bate-papo, vamos lá. Porque eu não souber, eu não espaço para vocês. Tá aqui, desculpa, chegou. Eu vou responder o que o Paulo quer falar, depois eu compartilho a tela. Tá bom. Professor, agradecemos esse empírico transmitido pelo senhor na noite de hoje, da doutora Elizabeth, do doutor Emanuel. Esse homem é um sábio imenso na face terrestre, na área de contato. Mas o momento que nós estamos vivenciando, doutor, não seria muito promissor para que as pessoas, os acadêmicos, pós-graduação, até nós que estamos fazendo graduação, nos prepararmos melhor essas pesquisas, essas análises, esses estudos? Por que isso? O senhor acredita que esse é um momento que a gente vivencia, até mesmo pelo que nós estamos passando nessa pandemia, e vivenciando também altas críticas do ministro do Meio Ambiente? Eu já vi ele, no ano passado, 7 vezes, dando entrevista até internacionalmente, dizendo que pesquisas universitárias não levam a nada. Ou esse cidadão, ele possui essa graduação, ele adquiriu, comprou, ou ele não fez os trâmites que nós estamos fazendo. Porque não é possível um ministro do Meio Ambiente difamar esse momento tão propício que a gente faz e passa na fase acadêmica. No ponto de vista do senhor, seria esse o momento mais desafiador para nós, como a senhorita Jocely falou, e nós fazemos os trabalhos, fazemos as pesquisas que venha trazer resultado para a sociedade brasileira, professor? Paulo, excelente pergunta, e realmente ela tem um grau de complexidade do que a gente comenta, né? Mas eu vou tentar separar alhos de bugalhos, tá? Então, olha bem, vamos separar assim, nós temos excelentes instituições públicas no Brasil, de referência no mundo, temos instituições privadas excelentes de referência no mundo e no Brasil, dos dois lados, privado e público. Mas um fato é um dado que não tem como negar no Brasil, que, acho que se não me engano, até no retrasado que eu vi isso, se não me engano, 99% das pesquisas brasileiras são feitas por universidades públicas, por instituições públicas. Então, é uma pergunta para a gente poder refletir. Se tem muita coisa ruim, ou mais ou menos, são os 500. Lá fora também, você para pensar, Paulo, o seguinte, lá fora, no top journal que você publica, assim, que só os professores pesquisadores mais top do mundo publicam, a taxa de rejeição chega a 95% dos estudos, dos trabalhos. Só 5%, 10% passam, são aprovados. Aonde entra os outros 90%? 95% dos trabalhos? Você só tem que publicar. Então, vai para outros periódicos, outros jornais, né, mais inferiores nos critérios de indexações que são eleitos ou eleitos para poder validar uma certa qualidade. Mas temos estudos muito bons publicados em periódicos inferiores. Então, só para separar as coisas. Então, a gente tem 2 mundos, basicamente, dos top journals ou top researchers, assim, top pesquisadores. E esse pessoal busca para publicar no funil do funil do funil. É a coisa mais complexa do mundo. Eu tomei 3 tocos já, assim, literalmente, do top journal já, e é pauleiro o negócio. É muito complicado convencer da utilidade, da contribuição do trabalho. Então, vamos assumir o seguinte, 95% a 99% dos trabalhos feitos no Brasil são feitos por instituições públicas. As demais sempre pelas privadas. Dos dois lados, tem pesquisas excelentes e pesquisas não excelentes. Faz parte do processo. Agora, eu não vou parar de fazer pesquisa porque alguém me criticou, criticou a área, ou outros pesquisadores. É chato, porque o governo dá apoio para isso, querendo ou não. Qual seja o governo? Depende de qual for o governo que estiver no poder. Por quê? Olha a nossa capacidade de inovação e compara isso com os Estados Unidos, com China, com outros países. É a ciência que desenvolve o país, que gera inovação, tecnologia, etc. Novos processos. Vocês vão estudar no curso, né, de graduação, mestrado também. O próprio Balance Scorecard foi criado pela academia, querendo ou não. Da aproximação academia e mercado. E empresas que foram voluntárias na pesquisa e tudo mais geraram projetos de caso
a implementação de vários mercados, indicadores, né, dos KPIs, etc. Isso vem na academia. E as empresas usam no dia a dia isso. Porque o Kaplan lá e o Norton conseguiram simplificar conceitos complexos de contabilidade gerencial, financeira, a integração disso no sistema conceitual para poder aplicar no dia a dia das empresas, querendo ou não. Então, quer dizer, aí, agora outra coisa. Lá fora também, nos Estados Unidos, que vamos supor que é um país de direita, mercado, capitalista, pô, tem de tudo também, professor de esquerda, professor de direita, não importa isso. A ciência, para mim, é diferente da posição política e ideológica. Eu estou almoçando, jantando com meus colegas, de esquerda ou direita, não importa também isso. Eu quero aprender, eu quero trocar ideia, eu acho que essa é a nossa perspectiva. Pode ser estimulado? Pode. Já tive vários projetos com recurso cortado no meio. No governo da Dilma, do Lula, agora, mas faz parte, infelizmente, acabou o orçamento, tem que cortar. Bolsas, os alunos perderam também no passado também, é triste, é ruim, mas é a realidade. Agora, por que então não libera, a gente muda um pouco a mentalidade, libera um pouco mais, tem que poder receber esses recursos da iniciativa privada também, eles poderiam ter benefício fiscal, poder doar para as universidades, aí gera outros atritos orçamentários, né, porque você pode crescer receita e eu estou travado no tempo também. Não é só de gasto, despesa, de receita também. Então, não consegue trazer mais recursos também. É um nó. É muito difícil fazer um nó desse. Só que aí tem que ter uma reforma administrativa total, não é só né, do serviço público, são várias visões de mundo diferentes que têm que contribuir com a discussão. Não sei se era isso, Paulo, mas acho que o ponto é esse. A ciência, em geral, é feita nas instituições públicas, de ensino pública e privadas, mas o grande percentual nas públicas, querendo ou não. E aí, a qualidade está dos dois lados, pode ter coisa boa e ruim, faz parte do processo de aprendizagem, pesquisa, aonde está publicando, como publica, entre vários fatores. Acho que compartilhar a tela antes que eu esqueça, desculpa, não puxando a orelha. Aí, volto às perguntas, só um minutinho. Boa noite. Opa. Posso? Apareceu para vocês aqui? Tem um professor Antônio, está com a mão levantada também, né? Pois aí, só um minutinho aqui, só para o pessoal ver aqui os números que o Manuel pediu. Apareceu para vocês aí? Sim. Legal. Então tá aqui, o Felipe é o editor das newsletters da Conte. O número do congresso desse ano, né? Foram 4.056 acessos nas sessões. Pessoas com mais de 10 acessos por dia, 127 acessos por dia, né? 406 inscritos no congresso. Isso aqui poderia ser 10 vezes mais. 10 não quero é menor, mas 5 vezes, etc. Então, acho que faça... É porque a pessoa, muitas vezes aquele incentivo, se vou para o congresso se eu publiquei. Eu só vou assistir se eu publiquei artigo. Então, na verdade, no caso do congresso online, virtual, eu estaria lá escutando que pudesse aprender mais. Ver o que o pessoal está compartilhando e tudo mais. É bem assim, o que a diretoria falou, o Hall da Fama que a gente mostrou ano passado, os trabalhos premiados, palestras, painéis. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui de... Deixa eu estar aqui, peraí. Opa, desculpa, essa é a tela. Não é essa tela, peraí. Trabalho, Hall da Fama. O professor Robert disse que no presencial tem outros atrativos, né? Tem o rango, que ele falou, né? A cachaça. O pessoal costuma no congresso rango, tá? E no caso seria o Foz do Iguaçu, né? As cataratas e o passeio na Argentina ali, né? E no Paraguai também, né? A gente não tem dificuldade nenhuma, Manuel, para poder convidar os palestrantes internacionais. Todos aceitaram na hora. Você um videozinho da Foz do Iguaçu, nem pensar duas vezes. Aí quando foi para lá, eles contem que nós deu dinheiro, mas foi bem legal. Então, olha bem, artigo científico total de submissões do Congresso todo, 592 submissões, né? Uhum. De 200, cadê? Artigo científico aprovado 223, reprovado 237. Então tem um filtro aqui alto ainda, tá vendo? Nem tudo é apresentado. Uhum. Aí tem que repensar, abrir mais possibilidade, aí vai depender do avaliador, né, que é independente, não pode interferir nisso. Mas como é que está distribuída a área? Olha só, iniciação científica dos alunos de graduação. 50 trabalhos submetidos, praticamente. Consórcio mestrado, artigo tecnológico, que foi interessante, foi nessa iniciativa poder trazer artigos de profissionais do mercado. Né, tecnologia, tá? Artigo de mercado. Algo mais simples, objetivo, alguma implementação prática de algo e por aí vai, para compartilhar o conhecimento. Então, isso aqui mostra que temos números bons, podemos ampliar isso.
Em breve vamos lançar o site da submissão de novo, então já pensem, quem quiser participar da Piconte, em breve vai estar a submissão aberta para o Congresso, para a iniciação e para o Congresso também, para quem quiser. Então, só semestral, vamos abrir uma edição em junho de novo. Quem tiver ideia de projeto de dissertação e quiser apresentar, trocar ideia, também vai ser muito bem-vindo ou bem-vindo. Os acessos aqui, downloads, quase 3.000 downloads dos artigos, 3.470 acessos, número de acessos por dia. Olha só que interessante. Dispositivos, várias pessoas usam Windows, alguns muito pelo celular, Android, para assistir a palestra, coisa do tipo. Brasil, a maior parte das pessoas, tivemos visitantes, né, dos Estados Unidos, Reino Unido, Colômbia, Canadá, Portugal e Bolívia. Então, quer dizer, olha a capacidade de acessar essas pessoas virem dos seus países para cá. Então, você consegue atingir outros públicos também. Então, esses são os números do Congresso desse ano. Presencial não vou ter que ir agora, Manuel, vou ficar te devendo, mas está lá tem no site, se não me engano, algum ato da Assembleia. Salvo engano, esses congressos eram feitos para 250 pessoas no presencial, pelo menos era algo... E aquilo que você falou, né? O número, pela possibilidade, ele é pequeno, né? Poderia ser 5 vezes mais, 10, né? Talvez, né? Mas pela possibilidade, eu pelo menos esperava, né, um número maior. Agora sim, foi interessante o seguinte, por outro lado, agora nas sessões, poxa, as discussões foram excelentes, foram discussões boas, profundas, trabalhos bem debatidos, então isso foi muito legal, o pessoal elogiou bastante nesse sentido, então estamos satisfeitos por esse ponto também. Uhum. Mas vamos lá, pergunta do Antônio. Nós temos 2 perguntas do Guilherme e depois do professor Antônio Zanin. À vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas. Achei a apresentação super instrutiva. Fiz várias anotações aqui. E eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à gestão de tempo, gestão de tarefas, né? Foi comentado aí durante a apresentação que a quantidade de tarefas dos gestores dos programas de pós-graduação. Eu acredito também que todos os acadêmicos, tanto de graduação quanto do mestrado, enfrentam desafios em relação a gerir todas as atividades, todas as tarefas. E eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dica, alguma sugestão, alguma técnica de gestão de tarefas, de gestão de tempo, para sugerir para... Eu vou ser sincero, eu sou a pessoa mais desorganizada de tempo que você possa imaginar na face da Terra. Aí o pessoal até brinca, como é que você consegue botar tempo na sua agenda? Porque a minha agenda é toda bagunçada, eu não consigo ser muito disciplinado nesse sentido. Então, por exemplo, a compensação, você vai trabalhar final de semana, feriado, Réveillon, aquele negócio, você acumula e vai ajustando na vida possível. O que eu posso dizer para você? Na época do meu mestrado, eu tinha empresa, né, e fazia uma pós-graduação e direito, em paralelo. Aí, entrei no mestrado, ficou puxado demais, tranquei o curso de direito e fiquei na pós para acabar, e lato senso, né, e no mestrado e na empresa. Aí acabei a pós, comecei a dar aula também, tinha empresa, dava aula e mestrado. Então, as coisas vão se ajustando. E a gente vai aprendendo a sobreviver nesse caos, em alguma medida. Hoje em dia, eu vejo até o próprio Felipe, que está na newsletter, ele usa como é que é o método do Pomarola, automático, uma coisa assim, não sei se agora. O pessoal corta, né, tempos, e ele comentou isso aí com a gente uma vez na reunião nossa lá. Então ele faz algo em 25 minutos, vai para outra atividade. 25 minutos, 30 minutos, vai para outra. Então cada um tem é uma italiana, isso aí, uma coisa assim. Então cada um tem um jeito de se organizar. Eu sou mais desorganizado, então eu vou acordar cedo às vezes, madrugada, de manhã, noite, à tarde. Cada um tem um jeito, não tem uma lógica, né? A questão é você saber até onde você pode comportar coisas. Isso, aprender a dizer não. Isso é o principal ponto. Eu estou aprendendo a dizer não agora, infelizmente. Não está dando mais conta das coisas. Então, para a gente poder ver a dificuldade nossa, é o seguinte, a organização de cada um. Eu não tenho estratégia para isso, cada um tem a sua, mas eu sei o seguinte, vocês vão aprender a perceber que vocês podem fazer mais coisas, que antes você não achava que não era capaz. Vocês vão perceber que é capaz de absorver mais coisas com mestrados, com essa ampliação que o mestrado nos permite, né, de tempo, de sobrecarga de leitura, de discussões, exaustão. Então, daqui a pouco, você vê, acabou o mestrado, caramba, o que eu vou fazer agora? Estou com tempo ocioso. Ou então, acabaram as matérias, está só na dissertação, opa, o que eu posso fazer? Então, vai gerar um efeito em vocês vão perceber depois que vai sobrar tempo.
Bacana, obrigado, Pergunta, professor. Eu tenho a outra. A outra é em relação à sua área de formação. Eu percebi no primeiro slide que o senhor é doutor em controladoria, certo? Eu gostaria de saber Isso. a sua visão sobre essa área, quais são as potencialidades de pesquisa, quais são algumas ideias que seriam interessantes nesse ramo, alguma coisa nesse sentido, ainda mais no cenário atual. Vamos lá, vou falar duas coisas então. O doutorado lá, ele é controlador em contabilidade, que é a concentração da área, né? A área é concentrada com esse termo. A minha linha de pesquisa dentro do doutorado foi o mercado de capitais, que é mercado financeiro, contabilidade financeira e por aí. Na área de controladoria, na pesquisa em si, eu acho que seus professores vão falar muito melhor que eu. Elizabeth, Márcia, vai falar muito melhor que eu, com muito mais gabarito que eu nesse sentido, porque é uma área muito específica de pesquisa gerencial, coisa do tipo, não é muito minha área. Não sei mais quem pode ajudar nesse sentido. No mercado de trabalho, posso falar por causa dos alunos aqui do mestrado, graduação, eu tenho percebido que as empresas estão contratando, tá? Apesar da pandemia, apesar da crise, com todo mundo home office, estão contratando. Para controladoria, para analista contábil. Se for no site da XP, investimento, está lá, analista contábil, analista de compliance, tudo home office, se quiser, por um tempo, vai para reunião para a empresa somente, coisa do tipo. Então, tudo é reorganizado, ou foi repensado por causa da pandemia. Então, o Guilherme fala nas falas dele, né, que, olha, eu consigo contratar qualquer pessoa do mundo agora com home office. Então, a fronteira do Brasil acabou, ou de São Paulo, coisa do tipo. E as empresas estão contratando, o mercado está aquecido. Se for no site dos headhunters aí, tem um monte de vaga de contabilidade. Para CFO, diretor financeiro, gerente financeiro, analista financeiro, contábil. Então, tem oportunidade sim. Os escritórios de contabilidade estão todo mundo trabalhando online, praticamente. Então, está todo mundo remoto. Estava na reunião mais cedo do CFC, né? E aí a Marta participa do grupo, ela tem escritório, e ela falou, toda a minha equipe está no home office em casa, trabalhando. Analista, contador, gerente, o que seja. Então, é isso aí. O mercado se adaptou. É questão de se adaptar como se preparar para isso. Entendi, perfeito. Já aproveitando o gancho, será que tem mais um espacinho para uma pergunta extra? A tecnologia de informação, ela tem invadido praticamente todos os segmentos, todas as áreas, de uma maneira bem avassaladora, né? Muitas vezes abrindo novas oportunidades, como substituindo também a mão de obra de vários trabalhadores. Qual que é a visão do senhor a respeito da presença da tecnologia dentro do campo da contabilidade, na questão de geração de novas oportunidades e também de substituição de mão de obra, eliminando alguns postos de trabalho que hoje existem? Excelente pergunta. Você tem outra palestra minha que está no YouTube lá, da palestra CRC, da Petrobras, etc. O que acontece, Guilherme? Isso é geral, tá? Não é que as profissões estão acabando, assim, a profissão contábil sempre vai acabar, não vai acabar nada. O que pode acabar é a pessoa vai débito e crédito. Isso vai acabar. Está cada vez mais automatizado isso. Então, a gente vai gastar muito mais tempo pensando para o empresário, olha, cara, você está se endividando demais, seu estoque está muito alto. Algo que a gente não faz, a gente vai ter que passar a fazer. Um trabalho mais consultivo e orientativo do que um trabalho de bastidor, né, de débito e crédito, para entregar aqui o DARF para o cara, para o empresário. Então, quando a gente mudar a nossa visão de o que a gente vai levar de informação para o cliente, a gente vai agregar um valor absurdo para a profissão, para o status da profissão também, para o mercado de trabalho. E aí você vai enxergar, opa, o contador não é só aquele cara que me entrega o boleto no final do mês com o imposto pagar. Ele me gera informação, me entrega outras coisas, até me dá orientação de outros pontos que eu não estava olhando na empresa. Então, eu acho assim, isso vai, por um tempo, vai incomodar algumas pessoas que estão acostumadas com a rotina, com coisa braçal, que faz dia a dia. Isso vai ser absorvido, não tem jeito. Até para pesquisa, muita coisa sendo automatizada também. Daí vai acabar o pesquisador, mas a forma de fazer pesquisa está mudando. Tem códigos, programa tudo no Python, em R, Stata, etc., para facilitar o processo. Então, é um aprendizado. Então, quem forçar muito nisso, infelizmente vai perder emprego, posto de trabalho. Mas quem se dedicar a entender o modelo de negócio do cliente, como se conecta com a contabilidade, como é que gera demonstração contábil para ele, que consiga gerar indicadores para ele tomar decisão, ou até falar, olha, cara, para que o negócio está ruim. Ou, olha, investe mais nisso aqui, nessa linha de produto ou serviço seu, que está mais rentável para você. Algo que fica pagado, que às vezes outras profissões, consultores de outras áreas pegam fazer esse trabalho que não poderia fazer muito bem. Ou até melhor, às vezes. A gente deixa para outros fazerem, porque a gente está ocupado com a parte burocrática da atividade contábil. Faz parte, vai continuar acontecendo,
Mas a gente tem que mirar agora, olha, um trabalho mais consultivo, orientativo, porque as coisas estão mudando. Obrigado, professor. Computador 4.0, né? Já está aí, não é o futuro, já está aí. Vou passar a palavra, então, Zé, para o professor Antônio Zanin, para ele fazer a colocação dele. Eu sei que daqui a pouco você vai descansar um pouco, né? Tranquilo. Hoje eu faço às 2 da manhã. O cérebro está vivo. Ok, José Elias, parabéns aí pela sua explanação, né? Como sempre, né? Obrigado, muito bem claro, acho que com muitas contribuições, realmente, né? Então, enquanto professor de pós-graduação, então vou pegar os últimos slides que você apresentou, né? Que até você provocou aí que a função de coordenador, né? Principalmente quando você está aí à frente de um programa com as vendas nos olhos, né? Porque se nós pegarmos aí 2017, 2020, o Qualis ainda não está publicado, a não ser aquele Qualis vazado, né? E aí a gente sempre fica com aquela interrogação, aonde eu vou publicar meu paper, né? Então, uma das perguntas que eu faço para ti, né, eu sempre procurei olhar, por exemplo, o Qualis 2013-16 e qual era a tendência do Qualis vazado. Então, pelo menos tentando ver, mas pode ser que a gente tenha uma surpresa aí na hora que sair de fato a publicação. Outro ponto que eu até participei por estar na coordenação de um programa, né, em 2019, do seminário de meio termo, né, e a CAPES batia bastante, né, na questão de uma pesquisa, porque muitas vezes nós temos pesquisas excelentes, publicadas em um bom journal, mas que ela não chega num público-alvo lá no dia a dia, por exemplo, das empresas, né? E aí eles batiam bastante nessa questão de o que a minha pesquisa vai influenciar dentro da, por exemplo, para a comunidade, para as empresas e assim por diante, né? E aí, até no final, pela pergunta da Jocely, né? Você falou da pesquisação, mas tem a pesquisa intervencionista e tal, né? Que seria eu identificar um problema dentro de uma empresa, resolver o problema, eu estaria tendo um resultado prático, ajudando alguém a resolver o seu problema. Mas, por um outro lado, nas revistas brasileiras, eu penso que é difícil você emplacar num Qualis mais elevado. Como é que você vê isso, Zé Elias? Caramba, isso realmente é um ponto crítico mesmo. A questão é como construir isso para convencer, né, o editor e revisor que o trabalho tem toda a característica científica, né, para poder ser aprovado. Sobre a sua ótica do Qualis, concordo, infelizmente temos que tentar enxergar que o passado vai repetir no futuro, né, dos periódicos, dos Qualis, dos periódicos, uma variação ou uma outra coisa do tipo, mas a gente tem que entender que as coisas vão mudar. Eu acho que pensaria, se eu fosse da CAPES, desse grupo que pensa, criar outros critérios que permitam esse impacto, né, que a gente está querendo mostrar para a sociedade. Agora, Tony, uma questão é como é que a gente consegue traduzir, né, literalmente traduzir, não a complexidade do método, dos trabalhos, etc., mas traduzir isso para poder chegar de maneira mais suave para o mercado absorver e usar. Né? E aí, independente se é pesquisação ou intervencionista, eu acho que a gente poderia até pensar, de repente, uma iniciativa de os periódicos têm uma linha de, não é tradução, acho que a RCO como se fazer isso até, da USP Ribeirão, que é sumário executivo, algo assim, que é se você interpreta seu trabalho científico na visão para o mercado. Como é que o mercado poderia utilizar os seus resultados? Ou como é que o autor enxerga, né, que os resultados são úteis para a sociedade? Aí pode ser um diferencial para começar a alcançar nessa utilidade para a sociedade, coisa do tipo. Na área gerencial, pública, quando tem essa intervenção, pode ser algo interessante no sentido de mostrar, olha, está aqui o estudo de caso, de fato, a empresa que implementou um RPX ou o Balancer Card, etc., melhorou o desempenho, a relação poder-disputa de poder reduziu, não sei, estou falando coisas aqui. E isso virá exemplos para o mercado enxergar, que é possível detectar isso aí na prática também, com estudos de casos, múltiplos estudos de casos que sejam, ou buscar empresas voluntárias, poder acessá-las, buscar essas informações e traduzir isso para o mercado também. Então, está tendo está começando a crescer bastante as revistas que é de casos de ensino, né? Ou até a própria REPEC tem uma linha de RDC também,
de casos assim, para trazer como é que algum tema específico pode ser aplicado na prática, com e pode ser replicado isso para a sala de aula, para o aluno tentar vivenciar uma decisão, alguma criação de algo nesse sentido. Então, são várias iniciativas que podem ser feitas. Agora, como a gente consegue disseminar isso, aí são outros 500. Acho que não tem essa resposta pronta. A questão é de começar o trabalho de convencimento que a gente consegue fazer isso. A outro passo seria como é que a gente faz isso? E aí qualquer sugestão é bem-vinda também. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria ou do jeito, mas é o que eu enxerguei aqui. Sim, é que primeiro é difícil, às vezes, até a gente conseguir que as empresas abram as portas para a gente fazer pesquisas, né? Mas, às vezes, a gente até consegue. Então, como eu vou citar um exemplo, eu tenho pesquisado também bastante a área de custos, né? E as revistas aqui do Brasil, praticamente, elas têm um qualis bastante, eu diria, baixo, né? E dentro da área de cursos são mais pesquisas aplicadas mesmo, né? Então, vou citar um exemplo, até mandei recentemente para a Contemporânea, olha, nós não publicamos artigos de cursos, né? Então, assim, ou seja, tem algumas revistas que ainda têm essa dificuldade de aceitar, de fato, estudos aplicados, né? Que resolveriam uma série de problemas do dia a dia, né? Mas conseguiu responder sim, Zé Elias. A gente sabe que é difícil fechar esse... né, isso tudo. Tenta a REPEC lá. A REPEC se demonstra bastante na prática. Ok. Bom, acho que pelo adiantar da hora, né, Beth, já é para o Zé Elias lá, já é 10h23, né, daqui a pouco ele não vai nem dormir, porque o bebê vai acordar, né. Eu dou aula até as 2 normalmente, né, então, por mim... Na hora de assumir o turno, né? Nós tivemos umas 2 perguntas aí, tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que já foi muito bom, né, as nossas discussões, as participações. Zé, eu só gostaria de dizer, assim, da nossa satisfação, né, de ter aqui você aqui com a gente, né, a gente fez a mesma escola, né, a Universidade de São Paulo, né, você foi o quê? Quando você terminou? Você entrou em 2007, né, eu entrei em 2000... não, eu saí em 2009, né? Então, isso. A gente se encontrou por lá, né? Então, mas é uma satisfação ver assim um colega, né? Já aí à frente da nossa entidade máxima representativa, né? E desempenhando esse belíssimo papel que você à frente, né? Mas também toda a sua equipe, né? Que estão fazendo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pelo aceite, pelas suas reflexões. Com certeza, a gente sabe, né, que nem todos muitos ouvem, mas poucos aproveitam o que a gente fala, né? Acho que a gente muitas vezes, mas eu tenho certeza que muita gente entendeu o recado, né? E vão surgir aí frutos ao longo do tempo, né? Espero vê-lo em breve, né? Eu lembro, acho que é nosso último encontro, eu não lembro onde foi que a gente tomou aquele vinho lá, não sei se era... Rapaz, acho que foi em Belém, né? Eu não Congresso recordo. Brasileiro, eu acho. Encheu, hein? Foi em Belém, será? Eu não me recordo. Eu tinha uns 16 Faz anos. hora, né? Então, eu tinha 22, então. Não foi não que você não pediram a carteirinha para você, não, viu? Mas a gente sente saudade desses momentos e a gente, se Deus quiser, vamos retornar isso em breve, né? Então, parabéns, muito obrigado e sucesso para você, né? Depois eu vou passar para a Elizabeth. Também gostaria de agradecer a todos os professores que participaram aqui, contribuíram com a gente, né? Estão aí nessa luta, né? No dia a dia, participando tanto e contribuindo do nosso mestrado, né? Nós encerramos agora o primeiro quadriênio, né? Antes mesmo da gente encerrar a primeira turma de graduação, a gente foi, né, aí, ousados, vamos dizer assim, né? Encaminhamos uma proposta de APCN, né? E tivemos a grata satisfação de ter aprovação, e estamos encerrando aí encerramos, né, o primeiro quadriênio, né? Então, nosso
nosso programa é um bebezinho ainda, né? Estamos em fase de aprendizado, de construção, né? Mas que legal, mano. Legal enquanto lembra da gente de 2010, quando tá pequeno assim, e é legal quando faz barulho. Isso que é interessante, cara. E aí começa a comprar uns grandes lá, ó. Aí tava barulho, ó. Estão chegando, hein? Isso que é legal. Pois é, tá? Então, obrigado a todos aí pelos alunos que estão até agora, né, participando aqui com a gente. Com certeza vão estar aí aprendendo, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Se você não aprender nada, pelo menos aprender como não se fazer, você vai aprender, né? Se você tiver essa percepção, né? Olha, desse jeito eu não vou fazer, eu faço melhor, né? Então, pelo menos essa percepção vai ter, né? Um grande abraço e em breve vamos nos encontrar. Elizabeth. Ok. Zé, eu gostaria demais de agradecer, né, a sua fala aqui hoje, foi realmente muito importante. Ainda bem que o Emanuel conseguiu o seu sim, né? Só que agora você aprendeu a falar não, e então tivemos a situação de conseguir o sim ainda. É claro que hoje você está no papel de presidente de uma associação muito representativa, mas muito mais do que o seu cargo que você ocupa, né? A sua pessoa, o seu conhecimento, a sua forma de tratar o ser humano, ela sempre nos encantou, né? Você é um exemplo para a área da contabilidade como um todo. Então, por esse motivo, o seu nome foi cogitado para vir nessa aula inaugural, né? E aí a gente aproveita que você é o atual diretor-presidente da Ampiconte, e aí os convites chegam um pouco mais, né? Mas realmente a sua fala, ela foi muito importante para nós. O professor Emanuel falou do quão recente os nossos cursos, tanto de graduação quanto de mestrado, e nós, enquanto FMS, a gente se sente realmente muito pequeno, né? Nós encontramos muitos desafios, né? Na Exam, hoje, nós somos em 10 professores da área de ciências contábeis para levar 2 cursos, né? Então, é bastante pesado, a gente conta com a ajuda de pessoas de fora, mas, apesar de todos os desafios, de ter um pouco dessa negligência do Centro-Oeste, né? Não tem essa tradição de pesquisa, mas a gente está engatinhando e preparando para ficar de pé e começar a dar os primeiros passos, né, em busca de uma corrida e por aí vai. Então, como o professor Emanuel colocou, os professores têm se dedicado bastante, isso faz toda a diferença. Nós temos um corpo discente também bastante empenhado, que eles dão o valor ao que é uma universidade federal, né, e eu acredito que estamos construindo algo bonito para a ciência contábil com bastante empenho, né. E a tua fala hoje aqui nessa aula inaugural desse ano letivo, eu tenho certeza que ela vai trazer um gás, um ânimo todo especial para toda essa equipe aqui que hoje te ouviu, tá? Então, eu agradeço demais pelo seu tempo, pelo seu aceite, quero colocar o nosso curso e as nossas pessoas à disposição, tá? Da Ampiconte, a gente está sempre junto, participando na medida do possível, divulgando, né? Então, conta com a gente sempre que precisarem, tá? E eu acho que a contabilidade tem feito história, né? Nós temos 50 anos aí de pesquisa contábil no Brasil, é muito recente, né? É muito pequeno, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo a diferença e nós estamos buscando contribuir também, tá? Então, eu vou agradecer a você dispor do seu tempo de ficar aqui até esse horário, eu vou agradecer ao professor Emanuel, que teve toda essa iniciativa, agradecer aos professores e aos alunos que estão aqui presentes, tá? Muito, muito obrigada em nome de toda a UFMS, saiba que você foi importantíssimo para nós essa noite, vai ficar registrado na memória de todos, viu? Muito obrigada. E eu que agradeço, estou emocionado aqui agora com as palavras, muito obrigado, é um prazer mesmo, fico à discussão de vocês também, precisando de uma coisa só falar, e assim, aproveitem o gás aí que os alunos estão chegando, a graduação, mestrado, ainda fazendo bem bolado, graduação, mestrado, porque sempre sai coisas boas. Então, só para o último ponto, tem um artigo da RCF que era eu, o Alfredo, um aluno mestrado e um da graduação. Então, quer dizer, é uma sinergia que deu mestrado e graduação na época. Então, é importante ter essa relação. E aí mostra um pouco a CAPES quer também, de ter relação à graduação, mestrado, e por aí vai. Eu, pessoal, obrigado, realmente agradeço aí a oportunidade novamente, né? O público bem seleto poder falar para vocês, os grandes amigos aí, estou até emocionado, obrigado mesmo, e fico à disposição aqui agora, depois podem procurar também. Muito obrigada, Zé, muito obrigada. Obrigado, Zé. Forte abraço. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal.
Um bom descanso. Viu? Até breve. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem, viu? Vacinem-se quando chegar. Isso aí. Não fura a fila. E use máscara. Respeite a fila. Isso aí. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, pessoal. Muito bem. Boa noite. Bom descanso.